Oi, Igor. Já te chamei. Oi, Olá, tudo bem? bom? Obrigada aí da honra de, sei lá quantas lá a gente já fez, com certeza três, mais aquelas que você fez junto com seus atletas. E aí, tudo bem? Tá no Brasil ainda, né? Ainda tô. Cheguei segunda-feira, mas viajo domingo. Muito bem. É bom que tá fazendo bastante milhas, hein, Igor? Ah, mais ou menos. É bom, depois a gente aproveita. Galera toda, já te chamaram de tio Igor aí? Ah, é? Ah, legal. Dois, pô, essa eu não conhecia, ó. Foram duas pessoas diferentes que chamaram de tio Igor. Deu uma travada, Ah, não sei se é o meu, Ale. Deixa deu eu ver uma aqui. travadinha então, mas já voltou. É, voltou. Pensei que era o meu. É. A Cris Flandres está aí também. Vou conseguir botar ela e a Ana Mesquita junto a semana que vem, se eu não me engano. Opa, bacana. Legal. Aqui, olha, eu tô com surpresa para você. Eu vou entregar, já que tá no livro, eu É. até marquei aqui ó, onde fala do senhor Igor. Ah, Você não é? lembrava? Eu vou recordar você, então, ao vivo, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Ah, então tá bom. É, pode deixar, não vou te entregar. Não, não tem segredo, né? É, tá no livro, né? Ou seja, tá Tá, público, tá então publicado, né? Já tá publicado, é não isso tem jeito. aí. Olá, Flávio. Então, galera, boa noite. Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. Tô com o Igor aqui de Souza novamente. E acho que todo mundo, né, já conhece o vasto currículo dele como nadador, como treinador, como organizador de prova, enfim. E eu convidei ele para poder a gente falar um pouquinho de uma coisa que quase não se fala, né, Igor? Porque o pessoal, pelo menos nas mídias, né? O pessoal, nas mídias oficiais, vamos dizer assim, as que aparecem lá nas grandes. eh, nas TVs, né? Globo, Bandeirantes, Record, seja lá o que for, aparece quando é desastre, né? Ou quando a coisa é muito Verdade. boa, quando é desastre, mas nada que assim fique para o nosso nível como atletas amadores. E É a gente verdade. sabe que tem muita coisa que não é sempre legal que acontece, né? Que Uhum. provas precisam ser abortadas, que nadadores precisam ser retirados da água por segurança, seja no Canal da Mancha ou em outros momentos. Você tem uma vasta experiência sobre isso. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são esses momentos que isso pode acontecer. Eu sei que hipotermia é uma das principais, de repente, mas do que já passou aí pelos teus braços e pelos teus olhares que seria um grande recado aí para a galera toda que está nos assistindo. Olha, Ale, a gente pode dividir em vários fatores, né? E eu já, por segurança, já adiei provas gigantes. Eu já adiei duas vezes Fuga das Ilhas, tá? Fuga das Ilhas são 4.500 nadadores, né? E eu não fiz a prova porque não, o risco era grande. É, na primeira vez que eu adiei, teve reclamação somente do pessoal mais forte, né? Mas eu sempre Oi, eu deixo quero muito. só te interromper um pouquinho, desculpa. Eu não sei se é tá fazendo muito barulho. Eu acho que é quando você mexe, tá. Ah, deve estar aqui, ó, porque tá. Deixa eu afastar um pouquinho. Eu acho que fica melhor. Ficou melhor? Fala, é porque eu não sei se você tá Vamos ver. raspando. É, pode ser que eu esteja raspando. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Faz sim. Aqui, ó, a gente põe atrás. Vamos ver se melhorou ou se o som sumiu. Não, o Melhorou? som não sumiu, não. O E aí, tá som tá bom. raspando? Tá raspando agora ou não? Tá raspando menos, mas se você quiser ficar sem também, Vamos ver. Pera aí. Vamos ver uma coisa aqui. Só, acho que se eu fechar o zíper da blusa, aí não raspa. eu acho que deve ser o zíper mesmo. É. Melhorou agora? Tá frio aí? Não, frio não tá. Mas aí eu fechei a blusa para poder
para poder falar. Até botei do lado errado essa porcaria aqui. Peraí. Então acho que foi Pronto. o Cifre mesmo. É, melhorou agora? Melhorou. Então vamos lá, é que eu falei, eu divido, são duas situações, uma são decisões coletivas e outras são decisões individuais, né? Então primeiro eu falei de decisões coletivas. Eu cancelei já duas provas, que é a Fuga das Ilhas, com 4.500 nadadores. A primeira até teve um pouco de chiadeira, mas eu esclareci, deixei bem, eu sempre deixo bem claro, né? Você não pode pensar em alguns, tem que pensar no todo. E, na verdade, para o segurança, sempre pensa nos últimos, não nos primeiros, né? Então, até que toda a estrutura que eu faço de eventos de segurança, e eu faço para, acho que a maioria dos eventos, né? A maioria dos eventos acabam me procurando para ajudá-los, né? 60%, 70% da segurança é da metade para trás, né? É assim que funciona, né? A gente chama de arrasto, né? A gente vai fazendo um arrastão com os últimos nadadores e se coloca. Então, essa é a principal preocupação. Eu estou falando primeiro das provas coletivas, tá, Lê? Depois a gente fala das individuais, né? Então, para você ter uma ideia, na Fuga das Ilhas, né, que é uma prova com 4.500, meus parceiros nessa prova, os organizadores, já sempre chiam pela segurança que eu peço, né? E eu falo, ó, se não quiser segurança, contrata outro, que eu não vou fazer. Isso dá uma garantia. E eu levo, inclusive, nadadores, né, que nadam com os últimos colocados. São nadadores experientes. Os nadadores não sabem, os últimos colocados não sabem quem é nadador, eu chamo de nadador salva-vidas, né? Eles não sabem, porque se eles souberem, eles grudam neles, né? Então me acompanhem, não é? E a ideia não é essa. A ideia é eles Sim. terem uma visão mais geral, ficarem sempre por último, porque é o primeiro approach, né? Com 4.500 nadadores, mesmo um caiaque demora um pouco mais para encostar. Então, com esses nadadores, ele dá o primeiro suporte, depois o caiaque e em seguida um barco motorizado. Funciona desse jeito. E se for alguma emergência, esse barco motorizado, que é um motorzinho de popa, leva nas 2 ou 3 lanchas que a gente chama lancha ambulância. Por exemplo, na minha lancha sempre tem um paramédico, que é uma lancha com 2 motores gigantes que atravessa a ilha em 3, 4 minutos, a gente está do outro lado, né, para poder atender. Então esse é algum dos termos que nós temos. Mesmo numa prova coletiva dessa, né, os meus árbitros são orientados, eles têm que dar uma visão de 180 graus, então eu sempre ponho dos dois lados, né, a gente vai comboiando, eu sempre falo, comboiar os atletas como se fosse gado, né? Se você pegar aqueles vaqueiros do faroeste, eles fazem a mesma coisa, ficam uns atrás e um monte do lado e você vai comboiando todos eles. E todos eles foram treinados para ter visão 180 graus, eles têm que fazer 180 graus em 1 minuto. Né? Fala, nossa, por que 1 minuto? Primeiro que assim, uma pessoa para se afogar, né, a não ser que ela tenha uma parada cardíaca, que aí não tem jeito mesmo, mas uma pessoa que passe mal e tudo mais, ela não consegue apagar e tudo mais com menos de 3 a 5 minutos. Essa é a média. A pessoa precisa estar muito ruim para apagar em 3 minutos. Então, se você tem essa visão de 180 em 1 minuto, que é justamente como eles têm que olhar, né? Eles não olham um atleta em si, eles dão um panorama geral, né? A cada 1 minuto indo e voltando, e a cada distância que tem, você consegue cobrir toda a prova, né? E aí você percebe um atleta que já está com uma braçada diferente, ou se está parado, você consegue ver nitidamente, porque a distância de um caiaqueiro para o pelotão, para o grupo de nadadores, não passa de 70, 60 metros, né? Já um barco motorizado, às vezes, pode ficar até 100 metros pelo volume de atletas. Então, esse é o primeiro aviso. Então, isso facilita bastante, né? E sempre é bom ter, sei lá, com os organizadores eu sempre falo, sempre é bom ter árbitros que tenham conhecimento de bombeiro, né? Eu tenho um grupo meu que fez o curso de bombeiro, de salvamento, de primeiros socorros, não são bombeiros, mas fizeram o curso com os bombeiros, para poder fazer o primeiro atendimento caso seja necessário. Esses são alguns dos pontos que tem que se tomar cuidado, né? Então, isso é mais de provas coletivas. Eu nunca priorizo o evento, eu sempre priorizo os atletas, né? Eu sou um cara que eu costumo largar as provas no horário, sou muito chato com isso, porque eu também fui atleta. E eu sou de uma época em que você fala, bom, a largada é às 9 horas, eu tenho que me alimentar às 7h30, para tomar depois um suplemento meia hora antes da prova, para meia hora, porque demora meia hora fazer efeito, para as 9 horas largar. Aí a prova larga 10 horas, 9h50, 10h10, foi pra merda tudo que você se preparou. Né? Mexe com Então, o psicológico, mexe que fome, que dá, tudo, né? exatamente.
Então, eu sou muito rigoroso com o horário, né? São raras as vezes que eu não largo a prova no horário e elas são por segurança. Ou se a ambulância, eu não largo sem ter uma ambulância que foi contratada, eu não largo sem ter o bombeiro oficial contratado, né? Normalmente é parceria com a prefeitura. E por que um bombeiro oficial? Porque ele é a polícia militar na água. Tem eventos que a gente faz no mar, tem que ter muito jet ski, outras lanchas, e eles não respeitam, às vezes, a arbitragem. Né? Então, já uma autoridade, a autoridade dá até voz de prisão, se for preciso. Então, você tem Aham. essa vantagem. E também não largo se eu sei que estava para mudar o tempo. Teve uma vez uma prova em que nós fizemos uma prova, chegou uma tempestade, eu suspendi a prova. Aí você tem os aplicativos, a gente monitorou que era uma chuva rápida, forte, de 30 minutos, então nós esperamos 30 minutos, depois demos continuidade. Então esses são alguns casos excessivos, né? Mas é melhor fazer isso do que falar, não, vamos fazer, vamos cumprir horário, vamos não sei o quê, e eu sou muito contra. Então eu sou muito contra nesse sentido, né? Provas individuais, acompanhamento individual, né? Eu já acompanhei vários atletas em várias provas, Caprinápolis, a volta da Ilha de Manhattan e principalmente o Canal da Mancha, né? Então, quando a gente fala de Canal da Mancha, é uma preparação muito intensa, né? Tá ouvindo bem, Adê? Tô ouvindo Ah, bem, sim. tá bom. Tá com um pequeno chiado ainda, não que impeça te ouvir, mas é que fica um chiadinho. Talvez seja até teu fone, Igor. Não sei se tá raspando, não. Acho que é o fone, de repente. Será? Vamos ver, tô tirando até a blusa agora. Vamos ver se Aí você melhora. pode tirar o fone, só se for ruim para você ouvir. Fica ruim para você ouvir sem fone? Não, não fica. Não, não fica. Mas acho que para falar é melhor, né? Às vezes Não, dá você não eco. está me ouvindo bem? Eu tô com fone, né? Ah, tá bom. Você que sabe. Vamos ver, vamos tentar. Tirei a blusa aqui, vamos ver se fica mais Ah, fácil. mas era a blusa mesmo. Só de você Era? tirar aí já Já melhorou. parou. Pronto, então pronto. É, Fica sem a blusa. blusa. As provas individuais, né, que eu estava falando, você tem N fatores, né? E o que tem que ter atentado é que eu sempre falo para quem acompanha e tudo mais, por mais experiente que seja o atleta, você tem que ter os mesmos cuidados. Eu já tinha alguns anos de experiência e, e tive um caso desse de hipotermia numa prova no Canadá, né? E, na verdade, hoje, com a experiência que eu tenho, eu teria que ter sido retirado da prova e eu não fui retirado, né? Então eu vou ler aqui, porque era isso que eu achei aqui, que ia relembrar. 1992, galera. Foi Copa, foi a o primeiro mundial De de longa maratonas. distância. O É. Brasil, inclusive, foi vice-campeão nessa competição. Olha Né? aí, ó. Pessoal, acho que é interessante, porque eu trouxe o Igor para falar dessas questões sobre segurança, e por coincidência, quando eu convidei ele, foi por causa do acompanhamento, né, que ele sempre faz no canal da Mancha, de alguns casos que ele teve que tomar essa atitude de tirar o atleta da água. E aí, acho que uma semana depois, Igor, eu acabei Uhum. conhecendo pessoalmente a Ana no Desafio Aquaman lá em Paraty, acabei comprando o livro dela, que muito bom, galera, fazendo uma Uhum. propaganda aqui já. E eis-me que eu deparei aqui na página 62, com o ano de 1992, quando ela, a Cris Panzers, que está aí, e o Igor foram para a Copa do Mundo de Natação de Longa Distância. E, e aí é legal que ela conta justamente isso aí da tua. Porque ela foi tua. Estava no barco, né, te acompanhando, foi tua staff, é Isso, isso? isso. E, e ela relata aqui a aflição que ela ficou quando viu que você, de repente, o número de braçadas, né, diminuiu vertiginosamente e ela falou, bom, o Igor é experiente, ele não vai estar aqui baixando o ritmo, então alguma coisa deve estar acontecendo. E ela começou a olhar para você e viu que suas braçadas diminuíam e ela viu que quando ela deu alimentação para você, tua boca e teu braço estavam descoordenados e a comida estava caindo na água, né? Ela relata que ela pôs o colete salva-vida pronta para cair no lago, né? Não sei se depois você recorda tudo isso. E aí ela falou que acho que faltavam 500 metros, pelo que eu entendi aqui, para acabar a prova, e o pessoal daí não quis te retirar e ficaram todo mundo te monitorando, que você conseguiu ainda chegar, nadar até a escadinha que tinha, mas depois tiveram que te catar e botar na maca que você não conseguiu ficar em pé para ir para a enfermaria. E teve que tomar soro morno para poder sua temperatura voltar.
Na verdade, Você não lembra tudo isso, vai dar tudo aqui. não. Olha, assim, foi realmente, né? Eu entrei em hipotermia por um erro meu, né? Era uma prova que é num lago muito frio. Ele é tão frio quanto o Canal da Mancha. Não deixava, e era o campeonato mundial, uma Copa do Mundo, né? E num certo momento, muitos atletas estavam nadando muito lentos para a prova. A besta, que eu sou uma besta, né? Nessa hora, né? Achei que eu era todo poderoso, apertei, mas apertei um ritmo, eu aumentei meu ritmo com 5, 6 quilômetros. A prova é de 25 quilômetros. Nunca se faça isso, né? Na época não tinha tanta experiência, 92, né? Foi mais no afoito ali de tentar pegar uma boa posição, só que você paga a conta. Quando você faz isso, quando você nada, você acelera muito forte numa água fria, isso tem que ser algo progressivo, você tem uma vasoconstrição, então o sangue circula com maior dificuldade, diminui o oxigênio, e aí o organismo joga o máximo de oxigênio para os músculos, diminui o oxigênio no cérebro, e aí o seu metabolismo vai desacelerando, você vai perdendo um pouco de noção, né? Você fica meio que sonhando, né? É muito mais pelo seu subconsciente do que pelo consciente, e o corpo vai aceitando a queda da temperatura, então aí você entra em hipotermia. A tendência disso é, se agravar, ter uma parada cardíaca, né? Que até vou contar alguns casos e alguns cuidados que têm que ser feitos no canal, que já faleceu gente nessa situação. Então aconteceu isso comigo. Eu não lembro meus últimos 30 minutos de prova, eu não lembro nada, nada, nada. Eu não lembro como eu nadei o final da prova, como eu cheguei, eu não lembro. E eu não tomei soro. Na verdade, eles colocam a gente numa banheira. A estrutura de Saint-Jean é a melhor estrutura do mundo de maratonas aquáticas. Na verdade, eles são, para mim, são os melhores organizadores de maratonas aquáticas do mundo. Então eles Ainda têm uma. existe essa prova Existe essa lá? prova, teve agora há pouco tempo, existe essa prova. Foi semana passada ou retrasada, tá? A prova deles. No lago, se chama Roberval, a cidade, né? O lago é o Lago de Saint-Jean, mas a estrutura que eles têm é impressionante, são muito organizados nesse sentido, e é muito popular a prova lá. E quando eu terminei a prova, eles têm lá meia dúzia de banheiras em que eles te colocam e a temperatura vai subindo gradativamente a cada 30 segundos, 1 minuto. Então, com essa água quente é que você vai subindo a sua temperatura, né? Não é bem um soro, é mais isso, né? Então, você vai corando, né? Porque você fica, normalmente, quando você está em hipotermia, você começa a ficar acinzentado, né? Então, você vai corando e aí vai recuperando a consciência. Na verdade, é simplesmente estar aquecendo o seu corpo. Mas foi um erro meu, né? Eu confesso que aprendi a lição com isso, né? Isso foi um erro grave. Primeira vez que você teve Foi a uma primeira vez. hipotermia? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Com perda de consciência. Porque, na verdade, quando você nada provas em água fria, você pode até ter hipotermia. Mas até um ponto em que você ainda tem a consciência. Chegar num ponto de não estar consciente é que corre o risco. Porque aí seu metabolismo aceitou, né? Seu corpo aceitou diminuir o seu metabolismo para aceitar essa temperatura. Por quê? O que é a água? Quando você começa com tremedeira, é o seu corpo reagindo ao frio. Ele faz a tremedeira, que é justamente para tentar aquecer o corpo e tentar manter a temperatura do corpo, que é de 36 graus. Né? Ele consegue fazer isso até o teu corpo tiver uns 34, mais ou menos. Depois disso, ele começa a diminuir a temperatura do seu corpo e aceitar isso. Até que chega num momento crítico. Eu mesmo, posterior a essa prova, porque essa foi uma prova de 25 quilômetros, mas eu nadava uma prova de 40 lá, né? A Copa do Tá Mundo, aqui na Natal é, também. a, Duas a, semanas depois você nadou uma de 40, né? e terminei normal, porque aí eu aprendi a lição, né? Eu vi que não podia, você tem que controlar. E numa dessas provas, inclusive está nos estudos da Universidade de Quebec, a universidade veio e deu para todos os atletas, na verdade todos aceitaram. Nós engolimos uma pastilha, parecia um supositório tão grande que era, mas é uma pastilha com transistor, né? E todos os barcos, cada nadador tem um barco lá, todos os barcos tinham um aparelho, e esse transistor ficava, né? Você tinha que tomar antes da prova, ele ficava no teu estômago e ele monitorava a temperatura dos teus órgãos. Era um, Bacana. era um estudo. Esse estudo foi provado, depois eu recebi uma cópia, acho que demorou uns 2 anos, saiu, e eu continuei indo para Saint-Jean, depois eles me deram uma cópia, confesso que eu não sei onde é, nesse ponto eu sou bem bagunceiro, eu não sei onde enfiei, mas por que eles fizeram esse estudo?
porque isso é um estudo que ajuda eles a fazer cirurgias, principalmente no estômago, né? Um câncer no intestino e tudo mais, que muitas pessoas acabam morrendo, por quê? Perde-se muito sangue. Então é normal numa cirurgia dessa, pô, se tiver algum médico pode explicar melhor que eu. Bota um pouco de gelo para diminuir a temperatura para não perder tanto sangue. Só que eles monitoram até, eu não, pode ser que eu me engane agora, acho que era 31, 32 graus. E eu cheguei, não só eu, como vários atletas chegaram, com 27 graus de temperatura. Que É, isso, que isso os médicos não faziam, né? Os médicos não faziam. Então, interessante. e com isso, eles começaram a trabalhar futuras cirurgias para preparar. E um dos estudos que eles fizeram que por que a gente suportava isso? Além do condicionamento físico, era a preparação psicológica, né? A gente sabia que ia enfrentar um frio desse, a gente queria. Então, eles com esses estudos, eles começaram a trabalhar pessoas 4 a 6 meses antes de uma cirurgia dessa que estava para ser feita, eles trabalhavam o psicológico dela, com profissionais, para a pessoa se concentrar um pouco mais para poder fazer essa cirurgia. E aí eles conseguiram diminuir um pouco a temperatura do corpo, mais do que era o acostumado, né? Então acabou ajudando nesse estudo. Mas o suporte, é por isso que eu sempre falo, meu pessoal brinca comigo, que fala, a água está fria. Eu falo, frio é psicológico, tá? E é psicológico. Se você trabalhar muito bem a sua cabeça... Eu já levei atletas, um dos primeiros atletas que eu levei para o Canal da Mancha, Marcelo Lopes, eu chamava ele de filé de borboleta, porque o bicho era magro, era assim. Ele subiu de peso, subiu, mas continuou sendo um cara magro, né? E fez o canal. Só que fez um monte de exercício de mentalização, fez meditação, nos próprios treinos a gente fez muitas simulações com preparação. Então, quando você vai muito preparado, você se fortalece mentalmente, a sua chance de terminar uma prova é muito maior. É muito maior. Não deixa de ser uma batalha. Sim. A água fria é algo que dói muito. Quando você começa a sentir frio, dói. Você tem tremores que dói. O peito dói, as costelas dói, o pessoal não sente as mãos. Cabeça dói, né, Igor? Então, é um negócio muito dolorido. É muito dolorido. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que A aprender gente a está estar falando de preparado. qual temperatura, Igor? Qual que era essa temperatura média lá no lago? Não, olha, eu não lembro quanto estava, mas devia de estar uns 13, 14, 15 graus. Eu já nadei naquele lago a 11, como eu já nadei o canal a 11 graus. Tinha uma prova que eu nadei 2 vezes, essa era assustadora, e as 2 vezes que eu fiz, eu terminei, mas eu morria de medo, chamava Paspebiac, 9 graus e meio, tá? Nossa, Mas é uma prova de 20 quilômetros, tá? Era uma prova de vai ser pouco uma menos. prova 20 quilômetros, 9,5. Não, A era uma prova Alessandra de. Pires, ah, É uma prova de menos de 5 horas, né? 20 quilômetros é uma prova de menos de 5 horas, né? 9 graus e meio. Mas era um Ó, mar, é um mar meio mexido, a água era fria, mas era uma prova que eu gostava de, eu sempre quis fazer pelo desafio, né? Tanto é que muita gente fala, Igor, você gosta de água fria. Eu não gosto de água fria. É que eu me dou bem nos resultados. Eu sempre fui extremamente competitivo, eu me dava bem em água fria, né? Então isso me ajudava bastante. Apesar de morar num país como o Brasil, que é água tropical, eu não tinha muito problema. Talvez por causa da minha infância, que eu treinei sempre em piscina que não era aquecida, né? Eu sou do interior e só a capital tinha piscinas aquecidas. E se eu quisesse nadar um campeonato brasileiro, um campeonato paulista em piscina, eu tinha que treinar no inverno, então você acaba suportando um pouco mais. Mas eu vejo isso muito mais como um trabalho psicológico do que como um trabalho físico. Claro, você sobe um pouquinho de peso, você tem que ter um pouquinho mais de gordura, isso é normal, mas principalmente é um trabalho psicológico, né? E isso é que eu... deixa eu responder aqui. A Ana perguntando, Ana, é tudo sem roupa. É tudo sem roupa de borracha, nada Não, de não, roupa. não pode. Não pode. É, Agora, né, e eu confesso que eu fui um cara que votei contra, né, eu sempre fui contra essa opinião. Agora até a Federação Internacional liberou roupa de borracha com menos de 18 graus, né? é. Então, hoje, nas competições oficiais, se a temperatura do mar, do lago, que seja, onde vai ser a prova, tem menos de 18 graus, está liberado roupa de borracha. Só que foi uma roupa de borracha que ainda sou contra, aí a gente vai falar prolongar. Eu já mandei inúmeras opiniões sobre isso, porque eles fizeram uma roupa de borracha de manga comprida, né? E até teve quando essa prova de Saint-Jean, ela também era uma prova oficial da FINA, né? E a água estava a menos de 18 graus, então o pessoal tinha que usar roupa de borracha. Tiveram que nadar, eles diminuíram um pouco a distância, mas são 32 quilômetros, né? Eles nadaram 32 quilômetros, todos. Todos que nadaram os 32 quilômetros. Na outra semana,
Porque o circuito mundial, assim, na outra semana tinha uma outra prova, que era um outro lago. Era um lago, se eu não me engano, de Menfremagog ou algum outro lá. Todos que nadaram em Saint-Jean não terminaram a prova de Menfremagog porque os ombros estavam arrebentados. Porque quando você põe uma roupa de borracha, aquilo ali te prende. Uma coisa é Sim, você... Então, né? os especialistas que a FINA contratou eram especialistas para triatlon, que a maior distância do triatlon é 3.800 metros. Para um nadador de maratonas agora, 3.800 metros são 45 minutos, em média. Não 10 horas. Os caras nadaram 10 horas. Nadando com aquela roupa. Os ombros arrebentaram, nenhum deles terminaram. Né? Eu vou te falar, eu vou te adiantar uma coisa que já não é mais segredo, né? Ana Marcela, antes desse último Mundial agora, ela nadou em Portugal, a água estava fria. A água estava 16,5, 17, todos nadaram de borracha. Estou falando de uma prova de 10 quilômetros, uma prova de 2 horas. Até tem um vídeo dela, o mar meio mexido, ela deu uma arrancada no final, ganhou a prova, beleza. Até uma semana antes da prova do Mundial de Budapeste, agora desse Mundial que ela ganhou, ela não sabia se ela ia nadar. Tá? Foi até mérito, muito um trabalho intenso do Alex Heder, um fisioterapeuta que acabou indo com ela para lá e tudo mais, na altitude e preparação, para poder recuperar o ombro dela, porque judia demais. Então essa roupa que fizeram de borracha, judia demais. A roupa que é obrigatória usar, que é com manga comprida. Eu cheguei a mandar já várias vezes, bom, já que liberar a roupa, eu sou contra, mas já quer liberar a roupa, que seja então que libere pelo menos a cavada, porque os nadadores não forçam tanto os ombros, mas não decidiram. A FINA é O bem Arthur complexa tá nisso. falando. O Arthur Pedrosa está falando, menos de 18 é obrigatório É. e menos de 20 é opcional já pela FINA. O opcional é quem decide é o árbitro. Tá? Com menos de Ah, 20, o árbitro pode dizer está liberado ou não. Com menos de 18, aí não é o árbitro. Todo mundo tem que nadar com isso. Né? Então, essa é a situação. Então, independente com 19 ou 17, se tiver que usar roupa, judia muito dos atletas. Né? Então, é algo que eu converso com muita gente, muitos técnicos de outros países, todos eles, mas isso foi uma decisão meio unilateral da FINA. Contrataram uns especialistas de triatlon, mas isso aqui é uma polêmica que eu acho que não tem que ser levada aqui agora. Vamos falar do que mas é... é, mas é interessante só para dar um ampassã, né? Para a o galera. ampassant. Mas assim, a maioria das provas é sem roupa. E o Canal da Mancha é a prova mais tradicional que nós temos. Você, para você ter uma ideia, você não pode usar nem bermuda de maratona. Sabe, bermuda de piscina? Você não pode. É sunga, é proibido. Então, sunga e maiô, uma touca, você não pode nem usar duas. Por exemplo, alguém que vai nadar uma água fria que possa permitir usar duas toucas, é muito importante usar duas toucas, porque é pela cabeça que você perde a maior parte do seu calor. Então você conserva. Você tem que sempre usar duas toucas, né? Se for possível, se for permitido. No Canal da Mancha não é permitido. É uma touca, um óculos, você pode usar um tampão de ouvido, e uma sunga ou um maiô. E aí você passa a pasta que você quiser. E isso, na verdade, é fake news, né? Isso aí ajuda. É só para ser branquinho na foto. Não, isso aí ajuda primeiros. Vou chutar alto primeiro uma hora e meia. Depois o que pode ajudar hoje tem uma pasta que eu uso no canal, né, que foi desenvolvida por um amigo do Joel Krieger, um atleta que eu já levei lá pro canal, e que tem protetor solar, tem lanolina, vaselina, então ela te protege um pouco da água viva, né? Você não tomar tantas queimaduras. Mas é pouquíssima coisa. Então depois de uma hora, é como se não tivesse, né? Essa pasta só sai para depois você passar o tempo tentando tirar ela, porque aquela desgraça demora para sair. Né? O inferno, né? Porque fica o dia inteiro. Até se verem meu vídeo do Canal da Mancha, eu usei lanolina, porque na época dizia que era melhor. E mesmo assim eu passei nos rins, que é um lugar que a gente protege um pouco no peitoral e principalmente debaixo do braço e na nuca e entre as pernas para não assar. Mas foi com isso que eu nadei. Eu não lembro agora, né, que eu falo tanta gente que falou que o Igor justamente falou para... talvez tenha sido a Lanviana, né? Que foi o último que eu falei do Canadá, mas você falou de passar no rim, né? Ou quando a gente vai entrar água gelada, tentar primeiro aclimatar o rim. São duas coisas, né? Quando você vai fazer um treino numa água fria, você tá com agasalho, o Canal da Mancha normalmente no verão, mesmo no verão, você tá de agasalho porque lá é frio, né? São raros os anos que a gente pega um calor como esse ano, por exemplo, que tá bastante quente. Mas a água é fria.
Então, quando você entra, você molha os pés, pega a água e passa primeiro nos rins, joga um pouco de água nos rins, que é o nosso, teoricamente, um pouco mais de termômetro, e depois peito e nuca. Porque você não tem o choque térmico. A pior besteira que você tem é pegar e falar assim, vou pular na água de uma vez. Você pode ter um choque térmico ali, né? Eu já vi treinos em que, só que foi ao contrário, o atleta estava treinando numa piscina bem aquecida, e aí para poder de uma série para outra tinha um intervalo lá de 2, 3 minutos de um trabalho anaeróbico, ele ia lá no chuveiro gelado e tomar um banho gelado para dar uma acelerada. Deu uma paralisia facial nele. Nossa, Ele ficou, não, voltou, mas ele ficou uns 10 dias com a paralisia, né? Então, então não custa nada, né? Você molha aquilo ali para o impacto não ser muito maior. Outro truque para nadar em água fria. Todo mundo acha que na hora da prova tem que dar um tirão, né? Para para aquecer. aquecer o corpo, né? Aquece muito. Você trava todo, porque quando você entra na água, a primeira tendência que tem é vasoconstrição, né? Tuas veias, o teu corpo. E aí você quer dar um tiro em que você precisa bombear sangue para os músculos que você está nadando forte. Não consegue passar tanto sangue, porque o corpo ainda tá sentindo o frio. Então o sangue passa, então o oxigênio é transportado mais lentamente. O que acontece? Acúmulo de ácido lático. Te dá um travão. E aí, aí o que acontece? Aí você tem que diminuir muito o ritmo, aí você começa a sentir mais frio, a vasoconstrição também não diminui e o ácido lático não elimina. Então você fica travado, muitas vezes a pessoa abandona a prova porque não consegue nadar. Então o Uma água negócio é tentar suportar é e devagarinho. progressivo. É progressivo. Você tem que largar mais tranquilamente numa água fria e ir acelerando, tá? Pô, mas eu vou sentir um pouquinho mais de frio. Vai, mas você, conforme vai fazendo os movimentos, o sangue vai correndo, você vai acelerando gradativamente, o corpo vai se adaptando e aí o oxigênio vai circulando em toda a sua musculatura e você não tem esse acúmulo de ácido lático e dá esse travão. Essa é a grande vantagem. Então, é Bom sempre saber, recomendável. mas estou tomando uma piscina não aquecida. Então, tanto é que todos os atletas que eu levo para o canal, né, os primeiros 10, 15 minutos, o pessoal fala, ó, sem pressa, em A1, e já não deixa ninguém nadar forte, né, que é justamente para o corpo se adaptar, porque a gente vai fazer um treino, às vezes, de 2, 3 horas, e se o cara travar no começo, você não vai fazer nada, né? E aí é que fica até inseguro para fazer o Canal da Mancha, né? Então, Sim, sim. esse é um dos fatores, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó, que o Flávio Toy falou que você, há 20 anos atrás, tinha um termômetro que a temperatura nunca baixava de 18 graus. Ó, não, não era isso aí, não. Isso é o que eles acham, né? É que o pessoal sempre tem a sensação, de de estar mais fria. E não é tudo isso também. Não tem. Olha, em São Paulo, por exemplo, o lugar mais frio que eu peguei foi a Represa Billings, no inverno danado, nadando de madrugada, foi 16,5. Nunca foi mais frio que isso. A média no inverno aqui na Represa Billings, que é um lugar frio, é 18,5, 19 graus. Então, não... Mar, então, é É, muito mais difícil. Principalmente o mar de São Paulo é muito difícil ter. Cabo Frio, é. eu posso até concordar, no sul, mas em São Paulo não tem menos do que 19, olha, 18 graus, precisa ter uma corrente muito fria. É que o Então, pessoal, pessoal de São Paulo, para de reclamar, porque quando eu treinava no Rio, a gente pegou treino no meio do ano, 17, 18, com roupa de borracha, congelava, e a minha era de manga é, comprida. mas eu nadei uma vez numa competição no Rio de Janeiro, em pleno janeiro, em que a água estava, olha, eu não vou falar que estava 15, mas estava pelo menos 16 graus, né? Um Mas sol fica mesmo, rachando de 30 e só poucos rachando e graus e água a gelada. água gelada, né? Isso é a pior coisa que tem também. É muito difícil. Essa diferença térmica é muito perigosa. É. Mas é isso. Quer que eu fale dos cuidados em prova e por Aí que vamos que falar são as... dos cuidados assim, em que momento que você percebe que você tem que tirar a pessoa, né? Porque ninguém quer sair, né, Igor? Só que tem que tirar por segurança, tudo aquilo que a gente já Na, começou a falar. E como é, que fica isso? Querem te na verdade, enforcar depois, a gente agradece. é, não, na verdade são os dois fatores. Muita gente não quer que seja, não quer sair, e tem aqueles que querem sair que não precisam sair, né? São duas situações bem diferentes, né? Mas olha, Lógico. primeiro que a gente sempre chega, por exemplo, no caso do Canal da Mancha, eu sempre chego pelo menos uns 5, 6 dias antes de começar a janela do atleta. E nesses 5, 6 dias, eles treinam normalmente até 2 períodos, de manhã e de tarde, né?
Alguns treinos até, se é possível, eu nado com eles. Outros treinos eu não nado, que eu observo. Eu dou alguns trabalhos e nisso eu faço as minhas anotações e eu fico marcando. Ritmo de braçada em A1, ritmo de braçada em A2, né? Como nada, a entrada do braço, finalização, porque aí eu tenho uma noção de quando o cara já está caindo o ritmo dele. E aí na Aham. prova, a maioria, né? A maioria, qualquer nadador cai o ritmo. Às vezes mantém o mesmo número de braçadas, mas não tem a mesma força de pegada, mas é normal. Então, tudo isso é monitorado. Então, com isso, quando eu levo ele para a prova, eu já tenho uma ideia o número de braçadas que ele faz por minuto em A1, em A2, né? E normalmente todo atleta começa em A1 para 1 mais, não chega nem em A2. No final, a gente pode até exigir um A2 para poder, que já sabe que está chegando, mas começar desde o começo, os atletas em A2, só mesmo atletas mais experientes, né? Os atletas Sim. amadores é um risco muito grande. O problema é que vai caindo muito o ritmo. Então você vai monitorando como está a abraçada dele, como está a respiração, como está a pegada no nado, como está a finalização, que vai se alterando. Então, e eu vou monitorando. Isso, na verdade, não só eu, como tem todo o barco no Canal da Mancha, tem um árbitro, né? Que marca também isso, né? Tanto é que às vezes a gente conversa, ele estava com 70, agora caiu para 68. Eu falei, mas eu falo, é normal, 60. O problema é estar com 70, 72 e cair para 40. Aí isso é preocupante. Então você vai monitorando. Esse é um primeiro aviso. O segundo aviso essa semana também que eu fico com os atletas, eu converso bastante. Então eu conheço a família, eu pergunto da família, o que ele faz, trabalho, piadas, alguma coisa. E durante a prova, eu tenho que fazer esses comentários. Porque se um atleta é muito focado, é o mesmo caso que aconteceu comigo lá no Canadá. Eu queria terminar a prova, eu sabia que ia terminar a prova. Então, o meu subconsciente fazia que eu tinha que nadar e tocar na placa lá. Então, e eu não lembro de nada disso, que foi meu subconsciente que trabalhou isso, né? Mas teria um exercício e a Ana, né, que me acompanhou, ela não tinha nem essa experiência, ela era uma atleta. Na É. verdade, ia me acompanhar era um amigo nosso, mas como tinha uma outra competição importante para ele, falou, puta, depois eu vou ficar cansado, tá? A Ana acabou me acompanhando na prova, e ela não tinha tanta experiência assim, e não é culpa dela. Então, esse é algum dos riscos, né? Às vezes você ir para uma prova, para um desafio desse, como o Canal da Mancha, qualquer outra prova nesse volume, nessa intensidade, levar alguém com experiência, né? Porque o risco, eu vou falar de vários óbitos que aconteceram lá por falta de experiência, né? Do quem está acompanhando. Então, quando ele está nadando, quando eu paro para dar hidratação, depois de 2 horas e meia, eu começo, às vezes, no meio, junto com a hidratação, falar: e aí, fulano, como é que é o nome mesmo da sua mulher? Ou alguma coisa do trabalho, alguma coisa fora do ambiente do treino, da prova. Não adianta eu Tá falar para ele, pronto. ó, você está mantendo 70 abraçadas, vamos lá, bebe sua Tá, já tá bebida, no tá. automático, né? Então, esse já entrou, já que a gente chama num piloto automático, ele está bem focado nesse sentido. Você tem que perguntar alguma coisa que ele tem que parar. Até brinco, eu até aviso os caras que eu vou fazer essa pergunta. O cara pode até me mandar pra puta que pariu, gente. Eu falo palavrão, então eu já tô falando agora. Eu prefiro que ele fale assim, Igor, vai pra puta que pariu, que eu tô pensando em nadar. Mas aí eu sei que ele está consciente, ele está me Sim, sim. reportando a situação dele, né? Ou às vezes eu paro e pareço um garçom lá. Falo assim, bom, olha, eu vou te dar na próxima alimentação o que você quer. Eu tenho banana, eu tenho não sei o quê. Mas ele tem que me falar alguma coisa, não sei. Porque aí eu sei que ele ainda está consciente. Tá? A Entendi. hipotermia chega no momento em que você não está consciente. Isso é muito preocupante. Você consegue, às vezes, até reverter, né? Mas você tem que estar monitorando nesse sentido. Quando eu tiro um atleta? São N fatores. Eu tiro um atleta. Primeiro, quem vê, todos os atletas que eu passo essa pasta branca, você vai notar que a maioria deles eu ponho só até eu deixo o antebraço, né, livre e um pouquinho abaixo do joelho também livre. Porque Ah, são vou locais anotar. que mas são locais. Tem gente que fala, põe até o pulso. Até às vezes eu aceito, mas eu gosto de deixar um pouquinho mais abaixo, porque quando começa o cara a ficar muito com hipotermia, começa a ficar acinzentado. Não só o rosto, mas também o braço. Então ali eu consigo ver. Se eu passo a pasta branca toda, eu não tenho essa noção. Aí eu só consigo ver a consciência dele, né? E aí, então, é um outro fator. Às vezes a pessoa está até consciente, mas já está acinzentado. Mas aí você fica um pouco mais alerta. Porque mesmo consciente, ele pode
desligar a chave a qualquer momento, porque já está com uma baixa temperatura. Então eu monitoro desse jeito. Esse é um primeiro ponto. Então tem atletas, e eu tive agora, esse ano mesmo, o Edu, como eu também já tive o Joel Krieger, são dois atletas que não me pediram para sair. Eu tive que retirar. E foram duas situações totalmente diferentes, né? No caso do Edu, que foi esse ano, teve dois fatores. Ele já estava fadigado, ele já não tinha mais força física, né? Um atleta de 55 anos, já estava muito cansado, corrente muito forte. A gente estava a 3,5 km da França, só que aí você pega uma maré contra, não saiu do lugar. Nós nadamos 1h20 e não andou, na verdade a gente voltou. A corrente era muito forte. Eu até estava esperando mudar a maré, eu falei assim, parceiro, vamos ver se ele aguenta. Só que era a mudança de uma maré, precisava de ficar nadando 4 horas. Só que ele já estava muito acidente, a pele dele já estava muito cinza, o rosto, o antebraço, as pernas muito cinza. O nado dele já tinha caído muito, né? E a gente começou a voltar. E aí nós tivemos que abortar porque ele não ia terminar. Não ia terminar. Ele ia apagar antes de mudar a maré. Porque se você não Entendi. consegue romper aquela maré, aquela mudança de maré, você fica nadando ali meio parado. São os nadadores que fazem 17 horas, 16h50, 18 horas, né? Ele teria que Tem ficar ali limite parado. de tempo Não, lá não tem. para. Não tem. O que tem é a consciência do atleta, né? As condições do atleta. Então tem atleta que são muito lentos, né? Então vai lá naquele ritmo lá, eu falo tulito, tulito lá, né? Vai lá bem tranquilão e tudo mais. Mas então ele vai pegar a mudança das duas marés, que são os dois S's. Então ele já sabe que ele é um nadador de 17, 18 horas, mas para ele não muda, porque ele vai só pegar a maré e tudo. Quando você tem um atleta mais rápido, e principalmente quando você está chegando lá em que você exigir uma força física maior, você chega ali, você tem que romper, às vezes, dependendo do tempo que você faz, você tem que romper aquela maré contra. Quando você chega com 12 horas de prova, 12 horas e pouco, a maré está virando. Se o cara não tiver força física, ele vai ter que ser arrastado. Ele tem que nadar mais forte para tentar terminar com 13 horas, 14 horas, mas é um esforço físico. E não é naquele ponto que ele chegou, ele vai ter que chegar mais na lateral, com a corrente levando ele, mas tentando entrar, né? Então isso depende muito de físico. Isso é um desgaste. Então, porque você tem dois fatores de desistência de um atleta, né? Dois alertas. Um nesse ponto, que é no final, e um que é o comum em todos os atletas. Todos os atletas entre 3 horas e meia e 6 horas, normalmente é sempre assim. E ó, eu vou lá há 26 anos e já levei muita gente em várias provas. Entre 3 horas e meia e 6 horas é quando o atleta surta. É quando começa a doer o corpo. É quando o organismo começa a já não tem mais tanta gordura para consumir, começa a consumir o músculo. Se dá um Assim, mal-estar. chega, né? Não quero mais Não, água fria. tá sofrendo, não é pela água fria, mas pelo cansaço, é um incômodo. Essa é uma fase que depende muito da mente do atleta, você tem que trabalhar muito bem isso. Se você passar isso, é o que ele faz. Então agora ele já está na entrega. Então ele fala assim, ó, eu sei que eu vou sofrer, e aí ele consegue continuar nadando. Mas é um momento em que momento em que muitos atletas, tanto é que muitos atletas que abandonaram o Canal da Mancha foram em 3 horas e meia e 6. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é na chegada do canal, por não ter força física e tudo mais. Porque o cara, quando já vê ali a França, começa a ver a praia, por mais cansado que ele esteja, ele quer chegar. Mas às vezes Aham. a natureza não deixa e você é obrigado a retirar, ou o atleta até apaga, por cansaço. Mas a maioria sempre abandona entre 3 horas e meia e 6, que é o momento mais crítico, né? Então são esses dois fatores. E o outro fator, que é o caso, então eu tive que tirar o Edu, né, porque ele já não tinha mais condições, a gente já estava voltando para trás, né, voltando para trás é feio, nós já estávamos voltando, né, a maré já estava afastando nós da costa, e eu sabia que ele ia ter que Aham. nadar mais 3 horas e meia, 4 horas até mudar a maré, ele não tinha força, e ele já estava acinzentado. Então nós retiramos ele por segurança. Essa foi uma decisão minha, né? Outra decisão que teve comigo foi o caso do Joel. O Joel, na verdade, estava a 2 km da França. Só que eu já estava nadando com ele há 1h30, 2 horas, e ele não tinha mais noção. Tanto é que ele falou para mim que ele achou que eu só tinha nadado meia hora. Ele só percebeu durante meia hora. E eu já tinha nadado quase 2 horas do lado dele. Você pode nadar até 3 horas do lado de um atleta, né? Mais do que isso, não. E ele já não tinha mais noção. Ele se hidratava mal e porcamente. E quando eu vi, ele já estava indo, voltando para a Inglaterra em vez de ir para a França, sem tocar, não podia tocar. Eu berrava, não tinha. E ele foi um atleta que nós tiramos, né? Eu coloco ele numa cadeira lá,
e alguém tinha que segurar o braço dele, porque eu colocava ele na cadeira fora no barco e ele nadava. Ele queria nadar, os braços mexendo. Então ele só estava no subconsciente, tinha uma boa força mental, mas o corpo já não estava respondendo. Ele já estava com hipotermia e com fadiga, que são os dois fatores, né? Quando eu tirei o óculos dele, eu só vi o branco, né? Os olhos estavam lá em cima. Então ele já estava. Então era um risco muito grande, né? Então esses são os principais que eu tiro. E tem muitos atletas que acabam saindo, chega um momento que eu já não tenho mais, mas é uma briga psicológica. Falam que eu sou meio bravo e tudo mais. Quando eu sei que o atleta tem condições, eu sou muito bravo. Muito. Eu falo tudo quanto é palavrão, eu xingo, eu chamo ele de tudo quanto é nome. Eu chego até, às vezes o cara, porque assim, se ele tocar no barco, ele é tirado. Às vezes o cara quer ir pro barco, eu atiro até garrafinha, já tirei na pessoa, porque eu sei que ele ainda não está. É aquele momento de cômodo que se ele passar, ele vai continuar, né? Então tem, o próprio Edu, com 6 horas mais ou menos, ele queria abandonar, né? Ele estava com dificuldade e tudo mais, ele queria abandonar. Eu berrei bem forte, ele acabou seguindo e nadou por 14 horas praticamente, né? Ele ficou 14 horas na água. Só tive que tirar ele porque aí já não estava mais, porque ele perdeu a maré, então ele não tinha mais condições ali de fazer. Então esses são alguns dos pontos. Então esses são os cuidados que... Então a pessoa que está acompanhando, primeiro, ela tem que conhecer as condições do mar, né? Vou dar um exemplo da Renata Gondi, uma brasileira que faleceu no Canal da Mancha, né? Ela foi para lá sem conhecimento nenhum. E eu sei porque eu nadei com ela, a gente treinava. E eu também imaginava, Canal da Mancha é igual a qualquer prova que a gente nadava por aí, né? Era mais um desafio. E como ela não contava pontos para o Mundial, eu nunca tive interesse naquela época, porque eu queria nadar o circuito mundial. E aí a Renata recebeu um patrocínio e foi para essa prova sem ter muita noção do que era. E levou uma amiga que muito menos tinha noção. A amiga não tinha culpa. Foi convidada para ir junto, porque ia conhecer a Europa, ia com ela e tudo mais, para fazer essa prova. O problema é que chega um momento lá no canal, aqui ó, você está nadando aqui, mas vem uma maré contra. Então aqui, aí na minha frente é a chegada. Você tem que nadar assim, contra a corrente, para tentar se manter na mesma posição e o barco vai te orientando para você entrando aos poucos. Mas aqui, ó, tá aqui. Se você insiste em nadar reto, você sai dali de Cabo Griné, que é a ponta, e você vai indo vai aqui do meu lado, seria o meu lado esquerdo, né? E aí é uma baía. Então só de você escapar do Cabo Griné já são 4 quilômetros a mais. Então você começa a nadar forte para chegar em Cabo Griné, quando você levanta a cabeça, você não andou quase nada, né? E tá afastando mais. E foi o que aconteceu com ela. Ela insistia porque ela ficou brava. Um dos motivos é que ela ficou brava porque o barco virou, né? Não foi só esse erro, teve uma combinação de erros que gerou a fatalidade com ela, mas esse era um dos erros, e ela falou assim, não, eu sei que falta 1.500 metros, eu vou dar um tiro até aqui, mas esses 1.500 metros, o Alan eu levei. Ele, quando a gente conseguiu entrar um pouquinho mais na Bahia, faltava 400 metros, ele demorou 40 minutos, de 35 a 40 minutos para quebrar isso aí, porque é muito forte a corrente, né? E isso faz parte do canal, né? Dependendo do horário que você está entrando ali, faz parte do canal. Até muitos atletas que nadam em 9 horas, 9 horas e 20, às vezes não acabam enfrentando. Por quê? Porque você não pega a segunda virada de maré. Então os atletas mais rápidos, teoricamente é mais fácil, mas é porque eles são mais fortes, nadaram mais rápido e conseguiram quebrar essa barreira. Mas nadadores acima de 10 horas e meia, mais ou menos, vão pegar essa maré em contra, né? E aí fica mais difícil. Então tem alguns atletas que ainda têm força física e conseguem romper facilmente, tem outros que têm mais dificuldade, né? Então esses são alguns dos fatores. É uma decisão difícil? O Edu aceitou perfeitamente, mas por exemplo o Joel ficou bravo comigo no começo, né? Não queria... Só que depois ele viu o vídeo, porque foi filmado tudo, depois ele veio conversar comigo, ele sabia, porque ele não tem essa noção, né? Você acaba não tendo essa noção, porque na hora você fica meio frustrado, porque você acabou não desistindo. E como que faz nessa condição, né? Que você falou que você botou ele sentado, ele continuava mexendo os braços. Como que faz para voltar a pessoa para consciência no meio do mar, dentro de um barco? Porque é diferente quando lá no canal, no lago, né? Você chegou lá na enfermaria, tinha uma estrutura, mas como que faz? Então, na verdade, foi por anos de experiência. Por isso eu falo, tudo que eu sei hoje, se eu soubesse que eu não tinha 20 anos, eu tinha uns 4, 5 títulos mundiais, né? Mas assim, a experiência vem
Os primeiros anos eu fazia com todo mundo, enxugava o pessoal, botava agasalho e tudo mais, né? Os primeiros atletas que eu levei, eu tive muita sorte, não teve nenhum que desistiu e todos terminaram e terminaram com frio, óbvio, mas terminaram bem. O Combinado problema é que bem. aí você vai vendo os anos, os óbitos, né? Então, puta, morreu fulano, morreu ciclano lá no canal. E aí eu tenho contato com muita gente, você vai entendendo por quê, você vai estudando, você vai olhando. E, na verdade, eu criei um processo que hoje alguns outros guias seguem exatamente o mesmo processo que eu faço, e eu criei um processo arcaico do que eu aprendi lá em Roberval. Porque em Roberval eles te põem numa banheira, e vai esquentando a água. Então você vai voltando. Então todos os atletas, porque já morreu atleta que terminou o canal e morreu no barco, na Na volta. volta, É, porque o que acontece? O cara termina, né? Tá tremendo de frio lá, tudo, parabéns, parabéns, enxuga ele rapidinho, bota uma roupa nele, e a pessoa com frio, às vezes ela não quer comer nada, tá meio cansada, enjoada, não quer comer nada e resolve dormir. Só que ela ainda está com frio, né? Alguém, se você for ver, isso é muito comum nesses filmes de subir montanha e tudo, o pessoal fala, não dorme, não dorme. Porque se você dormir, aí o metabolismo desacelera mais ainda e você tem uma parada cardíaca. E já nossa. aconteceu isso com atletas. O cara terminou a prova, puseram ele no barco, aí trocaram ele rapidinho, mas ele ainda estava com frio. Aí ele fala, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, e aí ele dorme. A tendência é essa, né? A gente dorme muito melhor no frio do que no inverno. Aí ele dormiu, o metabolismo caiu, ele deu parada cardíaca. Gente, mas esse pessoal do barco que vai direto, eles também não deviam dar um suporte melhor, não? Fico impressionado também Ah, com. é que assim, os barqueiros, eles são pescadores. Eles têm uma orientação básica, mas eles têm que confiar no que o técnico fala. Não, o técnico fala, não, tá bom, ele aceita, né? Então é isso que eu falo, é falta de experiência dos técnicos, né? Eu já fui uma vez, quando eu levei a Marta, né? Foi uma atleta japonesa, né? Eu cheguei, eu vi ela nadando lá, ela falava, eu não falava japonês, a Marta, que é uma japonesa falsificada, também não falava direito, a mulher não falava direito inglês, né? Então a gente tentava conversar com ela, mas ela estava sozinha, né? Aí eu, Gente, e ela eu foi passei sozinha. sozinha. E aí ela nadou o primeiro dia, tá toda assada, né? Foi treinou lá não sei quantas horas, ela viu que eu tinha a lanolina com vaselina, eu passava na Marta para treinar, tudo. Aí eu expliquei onde vendia, ela foi lá e comprou. Aí no outro dia ela foi treinar, eu quase que falei para ela, escuta, você botou na banheira, lotou de vaselina e mergulhou, né? Porque aí ela tava toda encebada, né? Já começou por isso. No dia que a gente foi nadar, ela também saiu no mesmo dia que a Marta. Aí que eu descobri que não tinha ninguém acompanhando ela. Então ela levou a mochila dela e ela levou para a prova um tupperwarezinho com um monte de bolinho de arroz e uma garrafinha. E foi pro barco, e assim, o barqueiro tinha. Então, nós saímos juntos para a largada. Eu cheguei, já passei a pasta na Marta, tudo, porque quanto antes você passar, menos tempo você fica naquele barco balançando, eu numa areia, a Marta numa areia. Então, em 10, 15 minutos ela já estava nadando. E eu fiquei monitorando o barco dela. O barco dela demorou quase uma hora, porque ela fez tudo sozinha. Então ela teve que parar, passar vaselina, botar o cleans, tem que fazer não sei o quê. E aí se ferrou. Aí já, fora o frio, deve ter mareado, ela andou mais uma hora e meia e abandonou. Hum, Estou dando um exemplo desse. Mas eu também já sim. vi um atleta da Suécia, que é uma água fria, o cara até nadava bem. Eu vi ele lá nadando, eu não lembro com quem estava comigo, acho que era um americano, não lembro quem estava comigo naquele vez. Ele estava lá treinando, os dois treinando, o cara nadava bem. E aí eu conversando com ele, não, eu sou irmão dele, né? Mas eu sou técnico, eu dou aula lá, sou técnico de natação lá na piscina. Eu falei, ah, tá, você já veio pro canal? Não, nunca vi, mas não precisa. Dou treino para ele direto, eu conheço ele. Isso é uma besteira também. Você tem que tomar esse cuidado. Tem muita gente que acaba indo com outras pessoas e faz sucesso, mas assim, é meio ganhar na loteria, tá? Eu conheço vários atletas que, puta, pegaram um dia lindo, você vê as filmagens, água parada e tudo mais, mas não é a realidade. Às vezes ele pegou uma semana de agosto, ele reservou com 4, 5 anos, mas a maioria não tem esse dinheiro, reserva com 2 anos, aí vai fazer em setembro, vai fazer em junho, né? Vai ser o número 3, que a maré já é um pouco pior, né? Na semana lá. Então você tem todos esses fatores, é sempre bom, é o que eu falo, né, para os meus atletas, né? E o que eu levo? Eu falo, leva isso. Ah, precisa levar tudo isso? Eu sempre falo, gente, no meio do canal não tem um 7-Eleven para você parar e comprar o que falta. Leva tudo. Então a mesma coisa eu falo, leva um profissional, né? Leva alguém que conheça um pouco mais, que tenha um pouco mais de experiência, porque é da sopa para azar. Tem gente que atravessou sem problema nenhum com
com pessoas que não Sim. têm, mas a história é ao contrário, né? A maioria não termina e muitas vezes por esse fator. Mas Mas como que voltando, você faz, como que você faz lá é, no bar para ter o ambiente quentinho? então, todos os atletas que eu levo, quando chega lá, fala, cara, você tem que comprar 3 ou 4 toalhas. Então a gente vai lá numa lojinha que vende coisa baratinha, eu levo 3 ou 4 toalhas. Quando o cara terminou a prova, mesmo que ele terminou bem, terminou lá, quando ele chega, eu sento ele ainda de sunga, não ponho roupa nenhuma nele, e eu já pedi, todo barco tem uma cozinhazinha, eu peço para esquentar uma água fervendo, fervendo. Aí eu pego a primeira toalha, pego água gelada, tipo 80% é água fria, 20% de água quente. Então fica um morno que eu que tô seco talvez não ia gostar, mas quando você põe numa pessoa que estava nadando tantas horas, já é mais quentinho. Então eu passo aquela toalha por durante 4, 5 minutos, deixo a toalha lá, aí eu pego uma outra toalha, aí já aumento o percentual de água quente, tá? 60% de água fria, 40% de água quente. Só que a pele dele já deu uma esquentada até eu ver o rosto dele rosar. Quando o rosto dele rosou, ficou vermelhinho, já tudo mais, aí eu troco ele. Aí ele pode trocar e descansar. E aí você pode ver que até acaba a tremedeira. Aí a pessoa já está melhor. Aí a pessoa até quer um sanduíche. Puta, me dá um sanduíche, me dá alguma coisa. Come, depois ele dorme. Mas a pessoa já subiu a temperatura. Esse é o maior risco que tem. Então eu já vi, inclusive atletas experientes que já faleceram, que já tinham cruzado o Canal da Mancha, faleceram por situações assim. Tá? Foram tentar. É o que eu sempre falo. Eu adoro. Todo atleta, eu faço um terror falar sobre o Canal da Mancha para ele continuar tendo medo. Porque o maior índice de erros em tudo quanto é esporte é quando você tem uma confiança exagerada. Exato. O medo te deixa focado. Então, o medo te ajuda, tá? Então, você tem que ter esse medo. E um atleta desse que chegou a falecer, ele já tinha feito canal uma vez, já tinha feito um monte de prova, voltou lá de novo, já fiz o canal, não sei o quê. Faleceu, tá? É, Então, é sempre esse um dos cuidados que você tem que ter. É uma decisão dura, é chato, principalmente quando o cara não quer desistir, né? Mas eu falo, eu prefiro que você tenha raiva de mim do que eu levar você no caixão, né? Então, exato. então É, não, eu sempre tomo esse cuidado. Então eu tento ver. E para mim a maior avaliação que eu tenho é lá, naquela semana que eu fico. Eu dou uma série de trabalhos. Muitas vezes um atleta chega a nadar até 4 horas, o Glauco, que queria fazer um bom tempo, então sabia que ele ia nadar num ritmo mais acelerado. Então, quanto mais forte o nadador, mais perigoso é o canal. Porque quando uma pessoa fala, eu só quero cruzar, ela vai, que a gente chama, ela vai se preservando. Então ela vai num ritmo, né, se sim. preservando. Tá? Quando um atleta é mais forte e quer fazer um bom tempo e tudo mais, a chance de dar erro com ele é maior. Então você tem que estar monitorando bem. Então é aquela história, você solta a rédea, segura a rédea, solta a rédea, segura a rédea. Então tem hora que você manda o cara diminuir, agora deixa ele acelerar um pouco mais, porque é natural, você segura ele, depois de um tempo ele começa a acelerar, 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 aí você tem que segurar, porque é um risco muito grande. Eu já levei atletas de outros países, inclusive um francês, que é amigo meu, que queria bater o recorde da França, né? Era um puta nadador. E foi uma das provas mais tensas minhas, porque ele começou a acelerar o ritmo e a minha preocupação era no final, porque ele podia morrer no meio do caminho. Talvez ele até terminasse, mas num tempo muito acima dele, né? Mas então você vai controlando isso. Então é muito perigoso nesse sentido, né? Então são esses os cuidados que você tem que ter. Fazer o cara se alimentar, né? Quer ver um outro exemplo? É a desidratação por estar mareado, né? A pessoa se mareia, então você dá alguma coisa para ela, começa a continuar vomitando. Ela fala, então não vou dar mais nada porque ele está vomitando. Não, você vai dar. Você vai dar, porque uma hora vai parar essa porcaria. Você até muda. Pra você ter uma ideia, eu levo para todos os atletas algo que é o pêssego em calda. Tem gente que fala, Igor, eu não gosto de pêssego em calda, mas você vai levar. Eu não testei isso, ainda já me falaram também. Não, mas o pêssego em calda não é para você deixar de marear. Não, porque chega uma hora que você começa a vomitar e você já não tem mais o que vomitar, você vai soltar bilis, tá? Aquela coisa verde. Aquilo ali é ácido. Aquilo ali vem queimando do esôfago até a garganta, te queima. Se você come o pêssego, por carga d'água, eu não sei, foi por experiência própria, né? Eu senti isso e passo para todos sentiram a verdade, né? Não foi um estudo, né? Foi por vivência. Porque você dá picadinho, primeiro, você come muito rápido, eu pico aquilo ali vai que nem ostra, né? O cara nem mastiga, engole. Quando você vomita aquilo ali, que é o pêssego em calda, aquilo ali não te dá, acho que dá uma combinação neutra que não te queima.
Você solta, você acaba vomitando o pêssego, mas não dá a Agora, queimação. Porque o problema é a queimação. Chega uma hora que te queima demais. Né? Então, tipo, te prejudica muito. Aí o cara vomitou, aí eu dou alguma coisa para ele beber, pêssego de novo. Até ele parar de marear. Né? Chega um momento que para, que ninguém aguenta vomitar o tempo todo. Né? No bar você pode até vomitar, mas na água chega uma hora que você acaba acostumando, o organismo acaba acostumando até com essas mudanças de alimentação. E é tudo um fator psicológico também. Eu tive discussões com nutricionistas, porque assim, vem lá, teve um atleta que foi lá comigo, não, o nutricionista me deu isso, isso aqui, e pastilha de sal. Eu olhei para ele, pastilha de sal, cara? Não, porque depois de um tempo você perde muito sal. Eu falei, você acha que você não vai tomar água do mar? Você precisa de pastilha de sal para quê? É a mesma eu uma acho que coisa, para sabe? correr eu concordo, para o mar, Não, então, você tá lá no mar, né? Falei, pode jogar essa porcaria fora, eu jogo isso. Aí, e falei assim, que mais eu levo? Eu falei assim, ó, você compra pêssego em casa, você compra Coca-Cola e compra cookie. Não de recheio, cookie, um cookie normal ali. Teve nutricionista que me ligou, você tá louco? Porque a Coca-Cola é isso? Eu falei assim, então, nutricionalmente não serve nada. Só que chega num momento em que essas comidas todas, suplementos, é que nem um não é. remédio. Você não aguenta mais, né? E é mais fácil perguntar para os atletas. Chega uma hora que eu vejo que o atleta está tomando por obrigação. Eu pego, abro uma coca, eu sempre levo o guardanapo. Você já fez, tirou o gás com guardanapo? Você põe num copo, Não. pega o guardanapo, pega esses Scott da vida, pega dois, enrola assim, faz um compridinho, põe no copo. Sai todo o gás, na hora. Porque o gás pode doer o baço, né? Não é o mais recomendado. Você tira o gás, mas ainda tem o sabor de Coca-Cola. É um negócio diferente. Então você dá a Coca-Cola pro cara, você vê o sorriso da pessoa. Sabe? Ah, sim, eu Parece já que. tentei usar tanto nadando como correndo Coca-Cola. Então não tem um Eu fator usei na parte de nutricional. remédio nessas É, horas. então, não é um fator nutricional, mas é um fator psicológico. A mesma coisa, você fica dando às vezes Power Gel, Power Bar, aqueles suplementos, aí Mas chega uma hora que você não aguenta mais, aí você chega lá, pica um cookiezinho e dá pro cara mastigar, para comer alguma coisa sólida. É outro sabor. Então bolo mesmo, tá falando, né? não, então na verdade isso daí é pra melhorar seu psicológico. Você te dá um up. Porque depois de de um número de horas, você entra em depressão. Isso é comprovado cientificamente. Você entra em depressão porque você está sofrendo, tá? Tanto é que eu falo assim, ó, você vai fazer a caminhada de Cristo ali até o crucifixo, né, meu? Você vai apanhar até chegar lá. Mas isso te ajuda, te dá uma animada. Então é nítido quando você dá isso, né? O cara come e tudo mais, você vê um ar de satisfação deles. Então isso ajuda muito. A única coisa que você não pode fazer é assim, agora, então na próxima, eu quero coca, já aconteceu. Aí eu dar coca de novo, eu falei, nem fudendo, cara. Agora você vai tomar o suplemento porque você tem que também ter. Daqui uma hora e pouco, eu te dou mais um pouquinho de coca, mas não é toda hora que você pode tomar. Foi só recreação momentânea. Exatamente, mas isso te dá um. E tem atleta que às vezes fica esperando, né? Então daqui 3 alimentações eu vou ganhar um pouquinho mais de coca. Isso então dá um ânimo também. Isso te ajuda a combater a hipotermia, porque o psicológico já começa a ter um astral melhor, porque a hipotermia também entra quando você começa a se entregar. Eu sempre falo que a gente sempre tem um anjinho e um diabinho, né? Eu estudei taoísmo, isso explica muito isso, né? Então aqui, o diabinho chega uma hora e fala assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Para que eu tô sofrendo? Não aguento mais, eu quero sair, eu quero não sei o quê. E você tem que ter um anjinho, que é você mesmo, que fala assim, cara, mas você treinou para isso, você gastou uma fortuna para vir aqui, cara, uma chance de ouro que você tá aqui. Já nadar já é uma chance, porque muitas vezes tem gente que a gente leva e não consegue nem nadar. Então você tem que contra-argumentar, é você contra você mesmo. E aí você É tem que isso que eu fazer. falo. A gente mesmo, né? Na Não, verdade, não, é o nosso anjinho que tem que entrar em ação é, também. Porque muitas vezes o exatamente. diabinho toma conta que vai engolindo o anjinho, É, afoga o anjinho. então, mas você que tem que combater. E isso é um exercício que eu passo para os meus atletas até em treino, né? Às vezes eu dou umas séries que quando o cara pensa que vai acabar, eu falo, não, agora eu quero assim, assado. Porra, eu não aguento mais. Não, você aguenta. E vai, porque senão você vai ficar aqui até... Eu já deixei atletas começarem o treino às 7 da manhã e com os castigos foram até 1 hora da tarde, tá? E por que que é isso? Primeiro, pela insistência, né? O cara tem que saber que ele vai sofrer. É tudo trabalho psicológico. Não é porque eu quero que eu sou masoquista, não. Mas isso daqui, Não é porque porque vai você é o acontecer. malvadinho favorito, igual eu Não, chamei aqui, né? mas não, porque tem atleta que vai chegar lá, vários atletas, não, eu quero fazer. E aí, agora, eu quero bater o recorde do meu país, eu quero bater aquele da cidade, eu quero fazer em menos de 9 horas. E o cara fisicamente tem essas condições. Mas você tem que combinar com o mar, né? Então, ele tem que estar preparado, porque o cara, quando percebe que vai dar as 9 horas e falta um caralhado de natação ainda, tem gente que entra no psicológico.
Então, esses tipos de trabalho é para falar assim, cara, você não acabou o treino. Pô, Igor, mas você escreveu que o treino era de 7 mil, você está dando 12 mil. É, resolvi. Eu falo assim mesmo, resolvi. Mas faz parte, tá? Então, essas cobranças te ajudam a fortalecer. Te ajuda a fortalecer. E até, às vezes, a pessoa está fazendo uma série, segurando lá, vai um pace de tiro de 100 de um 20, por exemplo, e já nadou 80 tiros, eu falo, os próximos 10 últimos tiros não vai ser um em 20, eu sei que você vai ser para um 18. O cara fala, meu, eu tô morrendo aqui. Se você não fizer, eu vou dar mais 20 tiros, né? Então a pessoa mesmo fala, pode até me xingar, na cabeça tava assim, esse filho da puta aqui vai se fuder, porque eu vou fazer, porque eu não vou nadar mais 20 tiros. Mas isso é um trabalho que você está É falando o com você trabalho mesmo. psicológico. Porque você fala assim, cara, eu não tô aguentando mais. Mas você fica com raiva de mim, e até para falar que esse filho da puta não vai fazer eu nadar mais 20 tiros, você briga e com você mesmo. Então isso é um exercício. E isso é importante, principalmente em água fria. Porque a água fria dói. Dói muito, sofre muito. Muito mais do que a água quente. Tá? É. A Alice Simas, né? Não sei que ela está aqui, o Flávio Toy lembrou aí, mas ela fez nessa semana água a 13 graus, o 13 canal do graus. Parque, 13 graus. 35 graus. É. Então, eu acompanho um pouco, né? A Alessi, mas eu não conheço ela pessoalmente, mas é uma pessoa que tem uma cabeça muito forte. O pace dela é aquela pessoa, ela quer terminar. Então isso ajuda muito. Quando a pessoa está determinada a terminar, não importa, né? Ela não é uma nadadora rápida, e a preocupação dela é finalizar a prova. Isso é muito mais fácil para um técnico. O problema é quando um atleta quer buscar um tempo, então é diferente. E é uma pessoa que trabalha muito com a água fria, né? Então, não é um bicho de... Por isso que eu falo, não é um bicho, é só uma questão de treino. Não é uma questão... Se eu te falar, atletas que eu levei para o canal e terminaram o canal, e que até antes de se preparar para isso, só nadavam em academia de 30 graus, são números. Só que vai sofrer, vai ter que treinar numa piscina fria, vai ter que... Então você consegue trabalhar, vai subir um pouquinho de peso, você consegue trabalhar. É força mental. Por isso que eu insisto e continuo discutindo. Nadar em água fria é muito mais psicológico do que físico. E o que você falou também no começo, né, Igor? Tem que ter o cuidado para entrar, tem que ter o cuidado nas primeiras braçadas, não é para sair em A3, Ah, porque o que eu percebi também, algumas vezes nadando lá no rio em água fria, tem gente que botava o pé na água, ah, não, volta para trás, não vou treinar hoje. ah, E mesmo de roupa de borracha, né? aham. Não é fácil. Eu entrava de roupa, algumas vezes eu tentei tirar a roupa e entrei sem roupa de borracha, mas nadei só o aquecimento e saí, porque eu também não aguentei, né? Mas é tudo, Mas é tudo homeopaticamente. Você não consegue virar a chave de é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã. Na pandemia, os atletas, o pessoal que treina comigo, aprenderam a nadar na água fria. Porque assim, tava tudo fechado. Quando entrou a pandemia, eu falei, eu preciso nadar, senão eu fico louco. O primeiro mês eu nadava sozinho. Eu entrava, parava o carro na estrada, entrava pelo mato e nadava na represa. Depois de um tempo, lá onde eu tenho um centro de treinamento de triatlon, né, que é o W3, ele abria pra gente escondido. Então a gente chegava antes das 6 da manhã, a polícia não ver, a gente entrava, todo mundo, trancava e a gente ia nadar, porque aí lá dentro da represa não dava para ver. E ele começou com 2, 3, até que chegou no final, tinha 25, 30 pessoas nadando, né? E a água é fria, tá? Chegava no inverno, é fria. Mas assim, todo mundo queria nadar, né? Então, ou era represa ou não nadava. Então, todo mundo foi nadar. Alguns até tinham que nadar com roupa, mas mesmo com roupa, era muito frio. Mas o pessoal nadava, teve uma tolerância. Agora ninguém mais quer nadar, né? Agora ninguém vai mais. Não, não agora vai, ele porque já não tem acomoda assim. academia, a piscina tá todas aquecidas, então eu até entendo, eles não têm esse objetivo. Mas Sim, sim. é tudo uma questão de objetivo. Antes o objetivo deles era nadar, eles precisavam nadar. Então tinha que nadar na água fria. Quem vai fazer uma prova dessa tem o objetivo de fazer. Então treina na água fria. Então a cabeça também fala, não, meu objetivo é daqui um ano fazer o Canal da Mancha, fazer o Mar do Norte, fazer Manhattan, que também é um pouco mais frio. Qualquer um que seja, qualquer uma dessas provas, se a pessoa tem esse objetivo, isso já ajuda. Você já tem um objetivo. É difícil você falar para alguém que não tem porra nenhuma para fazer, só está treinando para o lazer e mandar entrar numa água de 17 graus. Acho que nem eu vou querer, né? É, Então a mente que ajuda. Por isso que eu falo que o frio é psicológico, né? É você que tem que ter essa determinação. É isso que faz a diferença. ô Igor, e
lá também, voltando no canal, além das toalhas, dá alguma coisa quente para a pessoa beber? Isso é bom também? Ajuda? Ou no psicológico. Porque o que acontece? Quando você bebe, quando já passa do estômago, vai chegando no estômago, o corpo já vai assimilando e volta para uma temperatura normal. Né? Ele já não é tão quente. Mas a sensação de você tomar algo que passa pela sua garganta aqui, te dá um calorzinho, te dá uma sensação de prazer. E o prazer é um estimulante para o seu cérebro, porque você está deprimido. Né? Então não deixa de ser um antidepressivo isso. Mas não é fundamental. Né? Eu fiz ida e volta sem tomar nada quente. Eu levei vários atletas sem tomar nada quente. O Alan nadou agora sem tomar nada quente. Né? Foi o último. Edu também ficou 14 horas, não dei nada quente. Então, às vezes tem gente que pede para levar, a gente leva. Porque se ele se sente bem psicologicamente, a gente tem que dar. Tá? É um fator psicológico, mas não é um fator fisiológico. Tá? Eu não considero um fator fisiológico. falando no ida e volta, agora eu lembro que botaram aqui uma pergunta lá em cima, da tua ida e volta. A volta tem essa preocupação com a corrente também, Tem, que... tem. Na volta são dois fatores, né? Um que se você vai muito para a direita e tem uma ilha lá, se você passar da ilha, você não volta para a Inglaterra, né? Você vai subir para a Escócia. Isso aconteceu quando eu levei um revezamento feminino, né? A gente já estava próximo da ilha porque a corrente estava muito forte. Eu levei umas meninas que bateram o recorde mundial, né? Fazendo ida e volta, brasileiras. E eu tive uma discussão feia, mas feia, feia, né? Aí eu sou malvado mesmo, né? Porque os dois juízes, como era ida e volta, você tem que ter dois juízes, né? Até para eles poderem monitorar o tempo todo. E a gente já estava próximo, a corrente estava levando e já tinha passado a ilha, né? Não tinha chegado na ilha, mas já tinha passado o ângulo da ilha, né? Então eles achavam que a gente ia passar por trás deles, se passasse por trás, realmente a gente não ia chegar na Inglaterra, né? Porque aí tem outras correntes e aí você não ia chegar. Só que eu sabia que ia mudar a maré, as atletas estavam nadando bem, a gente estava mantendo um pace bom, só não estava andando porque era contra a corrente, ali estava mudando a maré. E eles queriam abortar a prova, e foi uma briga mesmo de... Eu falei todos os palavrões que eu sei em inglês, chinês, alemão, português, não, foi sério, foi no berro. Tanto é que foi no barco, foi eu e o Aguinaldo. O Aguinaldo é um outro técnico, até porque ida e volta é bom sempre levar dois técnicos. Eu sempre falo, o Aguinaldo é um gentleman, é um cara muito educado, fala assim tudo mais. E eu sou a merda literalmente merda. Então eu falei todas as merdas, até o ponto que eu cheguei a bater na porta lá, que eu berrei e falei assim, eu sou responsável, eu treinei essas atletas, eu sei o que elas estão fazendo, e ainda não passou o limite. Tá? E aí foi o que aconteceu, mudou a maré, eu estudo muito as marés, né, para poder levar os atletas, para saber quanto tempo vai ter. Aí passou a maré e elas terminaram e bateram o recorde mundial. Tanto é que quando terminou o mundial, eu mandei um chupa para eles em inglês, né, falando, não, eu falei, tome seus trouxas, e aí agora? Como é que elas não iam terminar? Né? Então, eu não sou tão santo assim, né? Mas no ida e volta você tem esse problema. Eu peguei a maré, mas não abri tanto, né? Até porque eu voltei mais rápido, né? Eu confesso que eu sou o único cara que fez ida e volta que voltou mais rápido. E eu voltei mais rápido porque na ida eu fui muito conservador, né? Então eu fui em 9 horas e 31 e voltei em 9 horas e 2. Mas eu fui muito conservador, não fui lá com o objetivo, me coçou a mão, né, de querer bater o recorde na época, né? Mas se eu batesse o recorde, como eu vi outros atletas tentaram ir de volta e não conseguiram voltar. A Iveta, que é uma atleta da Romênia, eu acho que é da Romênia, que eu acho que ela tinha o recorde, né, do canal, acho que ela já não tem mais. Ela foi tentar ir de volta, fez um tempasso na ida, né? Fez um tempasso na ida. Na volta acabou a gasolina, né? E eu queria fazer ir de volta, né? Esse era o objetivo. Na verdade, eu comecei a nadar mais forte só meu último quarto de prova, né? Na metade da volta, no final, porque aí eu sabia que eu ia terminar, que eu não estava me sentindo bem. Mas até antes disso, meu objetivo era fazer ir de volta. Então eu peguei, mas é que assim, eu era um atleta que nadava o circuito mundial, né? Diferente, então eu tinha um pace mais rápido. Aquele tinha sido um dos meus melhores anos, né? 96, 97 foram os meus melhores anos do circuito mundial. Eu ganhei algumas provas, então Você tinha eu quantos tava anos quando você fez a ida e e de volta? volta, É. 34, ia fazer 35, 34 para 35 anos, tá? Uma idade É, boa também, né?
É maturidade, né? Você tinha maturidade, né? O condicionamento eu tinha, treinava bem ainda, e você tinha maturidade. Porque é uma prova, ida e volta, é uma prova muito psicológica, né? Você tem que estar muito concentrado, né? Se o canal da Mancha só para cruzar, você tem que usar o psicológico para fazer ida e volta, além de ter condicionamento físico, você tem que estar muito preparado psicologicamente, porque é difícil você chegar num outro lado, sair da água, e aí falar, pula de novo para fazer tudo de novo, tá? Então, e às vezes na volta, né, como a maioria foi, é pior do que a ida, né? Sempre é maior o tempo, né? Eu que acabei voltando mais rápido. Mas é o trabalho psicológico, né? Para todos, né? Na verdade, qualquer ultramaratona é Sim. psicológico. A pessoa tem que estar muito focado, tem que querer muito, né? E assim, tem uma regra? Não, não tem uma regra. Igor, você fez tal, eu não vou fazer tal. Você não precisa fazer tal. Eu fiz porque eu me identifiquei, tá? Eu fiz taoísmo porque eu me identifiquei. Pode fazer yoga. Eu já levei gente que ia para a igreja, todo dia rezava, a fé também. Porque, na verdade, tudo isso para mim é uma força mental. Cada um escolhe o que quiser, tá? Sim. Tem gente que eu levei que ficou ouvindo música e ele precisava decorar músicas, que ele cantava as músicas durante toda a prova. É a força de cada um. Então não existe uma regra. Existe a sua força de vontade, de trabalhar esse lado psicológico. Achar que só treinando e que a pessoa dentro do barco ali te conduzindo, te dando bronca, vai funcionar, esquece. Não é assim, não. É. Chega uma hora Aham. que o diabinho é maior do que qualquer coisa e não tem, porque o É. sofrimento é grande. Tá? Perguntaram aqui quem que foi teu técnico na ida e volta. Assim, quem foi meu guia, né? Quem foi meu guia? Meu técnico, na verdade, já em 97 eu já fazia meus próprios treinos. Eu tinha o Mirko, que aplicava os treinos, mas boa parte da preparação fui eu que fiz, eu já tinha estudado, né? Já tinha me especializado em técnica de natação. Mas é assim, você nunca pode aplicar para você mesmo, senão você se auto-sabota. Você pode, eu fazia o macro, né, do que eram os trabalhos, mas quem fazia o dia a dia era o Mirko. Né? O Mirko é quem fazia, porque tinha trabalhos que eu não gosto e você inconscientemente você acaba abortando isso é natural. Você tem que ter alguém cobrando e tudo mais. Mas assim, o Cláudio era a pessoa, era o guia que eu confiava que foi. O Cláudio é um ex-nadador também de maratonas, um excelente nadador, tem acho que 6 ou 7 títulos mundiais, fez grandes resultados no mundo, né? Tá no Hall da Fama também. E era meu amigo, né? Por sinal, um dos meus melhores amigos até hoje. A gente conversa Ah, o Cláudio é muito. aquele que foi da Ana também, que é aquela Também foi da Ana. cicatriz. Também foi da Ana. Também acompanhou a Ana. E eu conheço ele há muitos anos, né? Eu já conhecia antes da Ana conhecer e a Ana acabou fazendo o canal, acho que nadou mais um ano, algumas provinhas, depois parou. E eu e o Cláudio, a gente ainda seguiu mais 10, 12 anos juntos, até hoje, né? A gente se fala, ele vem para umas provas minhas, eu faço Caragal e Ilhabela no final do ano, todo ano ele vem para cá para ver essa prova, eu já fui para casa dele, aniversário dele, então é meu amigo pessoal também. Mas era o cara que eu confiava que tinha que ir comigo no barco, né? É o cara que tinha que me acompanhar no barco. Então foi ele que me acompanhou, porque era um cara que eu confiava. Né? Ele me Aham. conhecia bem, a gente treinava muito tempo juntos, né? Ele chegou a morar no México, então eu ia muito para lá, para o México, para poder treinar na altitude antes da temporada do circuito mundial. Então conhecer a família e tudo. Era o cara que tinha que ser. E é o cara que eu sempre indico, né, para muita gente. Às vezes muitos atletas me procuram, é que o Cláudio ele não leva muita gente pro canal, né? Porque ele tem os negócios dele lá na Argentina, ele é argentino, né? Ele tem Uhum. os negócios dele lá, então ele não tem muita limitação, ele consegue levar um atleta, no máximo dois para o canal. E muitas vezes eu não tenho agenda, né? Porque eu tenho. Esse ano mesmo, eu tô indo. Eu já fui 2 vezes, eu tive uma viagem a trabalho agora para os Estados Unidos e vou lá de novo, né? Se eu pegasse Você vai mais levar o alguns. Renato, quem mais? Agora você vai levar um amigo meu, hein? A esse daí eu O conheço Renato, pessoalmente. o Renato e o Marcelo Labate, que é amigo do Renato Labate, tá? São os dois que eu vou levar agora. E não, teve gente que queria que eu fosse em setembro, tem até gente que queria que eu fosse em outubro. Eu falei, gente, não dá, porque eu trabalho também. Eu tenho um É, acordo com a Speedo, né? Eu agradeço muito a Speedo por isso, ele me dá essa liberdade, né, de levar, mas também tem um limite, né? Então eu passo sim, para outros atletas. Então, o primeiro cara que eu indico é o Cláudio, né? tá. Pode ser que às vezes ele não aceita por causa do trabalho, dos negócios dele, ou porque ele, sei lá.
Mas quando é possível, ele vai com eles. É o cara que eu confio, é um dos caras que eu confio. Porque é um ex-nadador, isso é muito importante, né? É um cara que já fez o Canal da Mancha também, né? Assim como eu, ele também já ganhou um Rolex, né? Então, como melhor, a gente até brinca disso, né? No E auge, né? Na época boa que vocês ganhavam os presentes, né? na verdade foi a Rolex parou de patrocinar por causa de uma briga, né? Teve alguns barqueiros separados. Hoje você tem duas. Você tem a Associação do Canal da Mancha, que é a oficial, e tem a Federação do Canal da Mancha, que na verdade são os dissidentes, que são três barqueiros, que é da mesma família, né? Que levam gente pro canal. O cara cruza o canal e tudo mais, mas não é um resultado oficial, né? A Ah, Federação não, é. Inglesa. Pô, A pagar Federação para Inglesa. poder no pilotar oficial é sacanagem, Mas, né? mas é por falta de conhecimento. Por isso que eu sempre falo, pessoal, dá uma estudada, dá uma perguntada a quem foi. Porque é até comum. Porque aqui no Brasil você fala Federação Paulista, Federação Mineira e tudo. Então quando você entra lá no site e vê Federação do Canal da Mancha, você pensa que Sim. essa. Não, É. na verdade, a mais antiga, a oficial, que é reconhecida pela Federação Inglesa, é a associação. Associação. Nossa, olha aí. Tá, mas Oi, não deixa de tirar o mérito, né? A sim, pessoa que sim, com cruzou pelo certeza. outro também cruzou, mas já que pode fazer, por que que não faz com o que é oficial, né? Então tem esses cuidados que tem que Só ser feito. curiosidade. Essa não oficial chega a ser mais barato ou não? Os custos que você vai ter Não, ao mês? são muito próximos. A diferença é que assim, a não oficial, foi por isso que eles tiveram incidente, porque a oficial, dificilmente ela larga um atleta individual numa spring, né? O Canal da Mancha é spring e nip, né? É como dança de lua. Quando é spring, as correntes são muito fortes. Então o nadador vai nadar provavelmente no mínimo 2 horas, 3 horas a mais. E aí, dependendo da força da corrente, o nadador mais lento não termina a prova. Não, ele fica que nem um ping-pong para um lado para o outro da corrente e não consegue terminar. Já na NIP, as chances são maiores. A federação leva muito atleta na spring, né? E aí tem, apesar que eles levarem mais revezamento, mas já tiveram atletas individuais, né? Então a chance do atleta terminar é menor. Menor. Ou se termina, são 2, 3, 4, 5 horas a mais do que era esperado, né? Então, isso é um dos conflitos que tem entre a associação e a federação. Mas, fora isso, os preços são muito próximos, os dois recebem certificados, uma da federação, outra da associação. Mas é o que Oi, eu falo. para a gente indo para os finalmente aqui, que já está dando quase 1 hora e meia, né? O papo tá bom, a galera perguntando aqui, algumas perguntas eu consigo. Mas uma das perguntas que passou aqui, tem estrutura de segurança se acontecer precisar de alguma emergência? Uma coisa é você lá, como Tem, experiente, ou alguém do barco, né? Mas tem. precisa chamar o socorro, como que faz? Não, teve. Inclusive, isso daí foi mudado com a morte da Renata Gonti, né? A morte da Renata, porque era uma atleta de altíssimo nível, a Renata tinha sido vice-campeã mundial, né? E com ela teve uma série de mudanças. Primeiro que todos os barcos hoje têm uma série de equipamentos, né? E tem comunicação. A guarda costeira sabe que todo que você está nadando. Antigamente não sabia, né? Quem é que estava nadando. Então, são todos os barcos, eles estão monitorados. Tanto é que hoje você tem o tracking para você acompanhar, né? Todos os barcos. E é avisada a guarda costeira e tem um helicóptero, né? De prontidão. Né? Então, se acontecer além de ter desfibrilador na maioria dos barcos, tem uma série de socorro médico, você tem a comunicação e um helicóptero vem te buscar, se for preciso. Né? Ah, Algo que não tinha mais. Fora isso, não tem muito mais o que fazer, porque é Canal da Mancha, no meio do canal, não tem muito mais o que fazer. Não tem, né? E mesmo assim pode dar fatalidade. Há uns anos atrás, faleceu um atleta. Ele era tipo o Gentili, sabe? Ele tinha um programa tipo Jô Soares, Gentili, né? ah, E ele ah. tinha sido nadador. Aí ele fez uma aposta, porque ele foi nadador quando era novo, ele falou que ele ia voltar a treinar e ele ia cruzar o Canal da Mancha e ia ter uma cobertura, né? Então tinha o barco dele, né, do canal, um barco da televisão filmando e um helicóptero filmando também, né, a natação dele. E ele faleceu. Hum, Então, sei lá. Então, são é. coisas desse. Mas tem. A estrutura dentro das condições que dá o Canal da Mancha tem uma certa estrutura de segurança. Mas, assim, aquela história. A pessoa tem que estar preparada, né? É. E os hábitos são muito rigorosos, né? Eles não vão deixar alguém que caiu muito. Se cai muito o ritmo,
Eu não tenho esse poder. Se o árbitro falar que vai tirar, eu posso brigar, xingar. Se ele tomar essa decisão, a última palavra é dele, o capitão para o barco e tira o atleta. Tá? Então eles já tomam muito cuidado. Eles respeitam muito a opinião dos técnicos, né? Mas se eles acharem que o técnico, porque pode acontecer um técnico maluco que fala, não, não, ele estava mantendo 80, agora ele está mantendo 20, mas ele acha que termina. Não, não termina. Aí o árbitro fala, acabou, pode recolher, o técnico pode xingar o quanto for e ele toma essa decisão, né? A minha sorte é que eu vou muitos anos, eu sou bem respeitado, eu já passei com todos os barqueiros, todos os árbitros, então eles sabem quando eu tomo a decisão. Muitos às vezes falam, será que ele vai terminar? Eu falei, vai terminar, vai. E acaba terminando. Eu previa em 11 horas, acabou nadando em 13 horas, alguma coisa nesse sentido, mas eu também sei a hora que eu tenho que retirar. Então eu tenho um pouquinho de vantagem por isso, né? Pelo respeito que eles têm comigo de levar muitos atletas. E eu só levo atleta que eu conheça, tá? Eu não sou um cara de chegar lá, eu vou conhecer o cara lá. Não. Às vezes a pessoa nem treina comigo, treina com outro técnico e tudo mais, mas como é o caso de alguns atletas que eu já levei nesses anos, mas assim, eu converso com o técnico, eu vejo, ele me passa os coisas, e às vezes, principalmente a do Brasil, eu falo, cara, eu vou fazer uma 12 horas lá na BINS, aparece lá que eu quero ver você nadando. Porque é um modo de você saber algumas coisas desse tipo. Ou se ele é de muito longe, eu peço para o técnico dele fazer as 12 horas e fazer uma avaliação. E aí tem os treinos lá também. Se não, eu não levo. E tem muito guia que é contratado, muito guia que é contratado só para levar. Então ele conhece a pessoa no dia e o risco é maior. Às vezes você cai um pouco o ritmo e a pessoa não vai arriscar o guia, né? Fala assim, ela estava de 70, foi para 62, vou tirar. Né? E às vezes não, às vezes a pessoa mesmo com 62 braçadas por minuto está terminando a prova. Alguém que começou com 70 foi para 62. Você tem que ter Eu acho conhecimento da pessoa. com essa explicação que você deu agora, acho que você acabou de responder uma das perguntas, né? Como que você sabe que a pessoa está em condições de fazer, então você explicou, né? Se não for teu atleta, você tem já essas. Pede para dar 12 horas, ou conversa com o técnico, para É, poder garantir pelo menos que você está levando alguém que tenha condição é. de Eu, terminar. eu sempre falo assim, todos os atletas que treinam comigo, eu só levo se tem condições de atravessar. Ter condições de atravessar não quer dizer que vai atravessar. Tem outros Exato. fatores. Resistência Sim. ao frio, psicológico, porque psicológico, às vezes a pessoa tem que trabalhar muito bem isso, né? Ou até algum problema. Pode te ter uma contratura, uma hérnia, pode acontecer, depende do esforço, né? São outros fatores. Mas quem treina comigo está fisicamente preparado para cruzar o canal. Tanto é que muitos atletas sabem e falam isso mesmo, foi mais difícil treinar comigo do que cruzar o canal. Porque eu tiro o couro. Não, é verdade, eu tiro o couro. Eu judio bastante. Eu prefiro que ele apanhe comigo do que apanhe no canal. Né? Então, muito, eu cobro muito nesse sentido. É uma garantia para mim, é uma garantia para ele. Né? Então, eu deixo a pessoa muito bem preparada, mas não quer dizer que ele vai cruzar. Eu não posso dar essa garantia. Para ninguém eu dou essa garantia. Tá? O canal da Mancha é o canal da Mancha. Ô Igor, quantas pessoas pode ir no barco? Estão perguntando aqui em relação à família, mas na verdade, o que a gente já sabe, né? Não sei Olha, eu já cheguei a levar 4 pessoas no barco, tá? Mas assim, eu sou meio contra, principalmente quando é de família e é parente. Eu já cheguei a jogar uma esposa dentro da cabine, porque depois de um tempo você olha pro marido, pro namorado, quem for, ele parece um sapo, ele tá sofrendo, às vezes ele fala com você de um jeito que fala, Igor, me tira daqui, por favor. E se a mulher chega e fala assim, meu amor, você está sofrendo, sai, é o que ele quer ouvir, né? E ainda não é a exatamente. hora, né? Então, É. teve mulher que eu já vi, esposa que eu vi chorando, eu simplesmente peguei no braço, joguei lá e falei, você não sai daqui até acabar a prova, e aí do meu jeito educado, né? Então, isso eu até aviso para quem vai, porque tem gente que fala, Igor, eu posso É. levar minha namorada, minha esposa, não sei quem? Eu falei, poder pode, só que eu vou cuidar de você. Mas, Essa pessoa, é, se for atrapalhar, eu sou capaz de jogar ela até na água, né? Então, sim. o outro fator que também já aconteceu foi de esposas que foram, e não deu meia hora, começou a vomitar, né? E vomitar, e A vomitar, e gente também vomitar. tem essa parte. Tem. É. E aí, o problema de vomitar, assim, eu vomito toda vez. Toda vez eu vomito. O problema é segurar para não vomitar. Se começou a marear, eu sempre levo uma escova, fio a escova na garganta, já vomito na hora, porque passa na hora. É horrível, mas passa na hora. O mal-estar é de quem segura. Legal, outra dica aí. Ou não, o mal-estar é de quem segura, então vai caindo a pressão. Então a pessoa quando vomita, é porque já está com a pressão lá embaixo,
Então ela termina de vomitar, dá aquele ali, o que que dá? Ela fica sentada, às vezes dá até sono. E aí acaba vomitando de novo. Então já teve uma vez a esposa de um atleta que vomitou e tudo mais. Quando eu vi ela tá sentada lá, água, ela balançando para um lado do outro, toda babada de vomito lá. E assim, eu caguei para ela, né? Porque eu tenho cuidado do atleta. Eu falei assim, Sim, exato. parecia um mendigo lá, toda. Só fui pensar nela quando acabou a prova. Porque isso eu aviso, eu deixo claro. Então eu não recomendo muito, né? Levar muita gente. E também não recomendo levar muita oba-oba, tá? Um ou outro, é que nem eu já levei atletas que levaram pacers, né? Que é permitido. Porque a regra diz que você pode nadar até 3 horas com um cara no Canal da Mancha. Então o que, que ele faz nessas 3 horas? Leva 3 nadadores que quando cai o ritmo dele, eles põem do lado e mantém o ritmo. Nada uma hora, Mas são sai. 3 horas contínuas ou pode cair nada uma hora? Não, intercalada. Não, essa tem que ser intercalada. Uma hora, uma hora, uma hora. Então o que acontece? Tá. Começou a cair, entra um. Aí sai, aí ele nada mais um tempo sozinho. Aí entra outro nadador para impor ritmo com ele. Então eu já levei em barcos 4 atletas, 4 pessoas, eram 3 nadadores, mais o técnico deles, mais eu como guia. Então nós estávamos em 5. O problema é que também você não tem espaço, são barcos pesqueiros, né? Então é desconfortável, né? Você tem que ficar em pé, num barco balançando. Porque quando você vai com 2 ou 3, você põe uma cadeirinha daquelas de camping, às vezes, dependendo das condições, você pode ficar lá, fica mais à vontade. Quanto mais gente, menos espaço, né? Você Eu. sempre enjoa, Igor? Não tem jeito, não? Ah, não tem, mas eu não ligo, não. Eu não ligo. O pessoal já Você toma vê. alguma coisa? Você toma remédio? Não. Não, não tomo porque a maioria deles dá sono, né? E eu tenho que estar ligado no atleta, né? Não, eu prefiro. Eu não tenho esse problema de vomitar. Na verdade, eu vomito e depois já como alguma coisa. Eu falei, bom, já tenho reserva para o próximo vomito, né? Então, quem já me viu muitas vezes, eu vomitei 5, 6, 7 vezes. Mas de boa, vou lá no canto, vomito e já tá lá. Mas é porque Volta. eu não seguro. Não adianta segurar. A pessoa tá assim, sabe, com aquele mal-estar e fica segurando, aí vai baixando a pressão. Aí que é a pior coisa. Não, Então quando a me deu, técnica já. é voltar e Não, enfiar alguma coisa pra dentro. quando você começa a salivar aqui, que você vê que vai vomitar, eu vou lá e lá no canto, fio o dedo ou a escova quando eu levo e já vomito e Vomitar de uma passa. vez. É, então é Legal. isso, né? Vamos saber também. E só, deixa eu ver, a Mônica perguntou aqui, a Mônica Guzmão, se rolam patrocínios para atletas como nós, atletas amadores, né? Cada um vai atrás do seu patrocínio, né, Igor? Mal, mal profissional tem patrocínio. Não, é difícil, né? A Speedo, nós temos uma estrutura em que nós apoiamos atletas de seleção brasileira e alguns atletas master com uma boa repercussão, mas o atleta master ele não recebe nada financeiramente, né? Gente, eu sou o responsável pelo marketing, né, da Speedo. Marketing, eu recebo pelo menos, e não estou brincando, pelo menos umas 7 ou 8 solicitações por dia de Por patrocínio. dia. Por dia, não é por mês, por dia. E a gente gostaria de apoiar todo mundo, dar nem que seja Sim. material para todo mundo, mas aí não tem jeito. Então eu tenho um budget, um orçamento. Hoje nós priorizamos os atletas. Só para ter uma ideia, a Speedo da seleção brasileira a gente é o que melhor escolheu atletas, né? No último Mundial de Budapeste, quem pegou medalha no Mundial foram atletas Speedo, não de outra marca. Tá? Foram todos os atletas da Speedo que pegaram medalha, né? E mesmo resultados que foram expressivos foram de atletas Speedo. Então eu sou muito chato com isso, né? Eu para contratar um atleta, eu não vejo só o resultado dele, eu converso com o atleta, converso com o técnico, porque às vezes o cara deu um resultado bom, mas tem aquele que é o talento, né? O cara deu só uma treinadinha, fez o resultado, mas a gente sabe que o cara é boêmio e não dá. Não, não. Eu pego atletas que são aplicados, que o técnico fala bem, que é querido pela comunidade, né? Porque também tem aquele cara que é bom e todo mundo torce contra, né? O Dick Vigarista, né? Então eu não pego atletas assim, porque é um modo, são ídolos, né? Esses são os ídolos da Sim, sim. molecada que vão querer ser iguais. Então essa é a nossa preocupação. Então, já respondendo, não. Para atletas amadores a gente não apoia Não por essa adianta razão. botar mais um na caixinha dele lá para ele receber 9, já tá sabendo. Não, não tem como, infelizmente não tem como. E assim, eu tenho um pensamento que é o colocado. Às vezes Igor particular, eu ajudo atleta, teve agora um caso de uma menina também, que foi convocada, né, para uma competição e a confederação não tinha dinheiro e essa pessoa eu ajudo. Agora, quando a pessoa tem um sonho desse, eu vejo, ela tem que correr atrás, né? Não foi uma Sim. convocação, foi um desafio pessoal.
Então ela tem que acabar correndo atrás, né? É muito difícil. Teria que ter uma boa repercussão para uma marca esportiva fazer, né? Para É, poder patrocinar. Gente, a gente sabe. Hoje, principalmente a parte de endurance é o que mais cresceu no mundo. O cara que verdade. correu no meio do deserto, É, mesmo na maratona aquática, tá todo mundo hoje em dia procurando no mapa um lugar onde ninguém nunca nadou para ser o primeiro. Isso faz parte, é. assim, eu não sou contra, né? Mas daqui a pouco eu vou ter a pessoa que cruzou o lago de não sei da onde, aí eu falo, bom, esse lago já cruzou. Ah, tem um outro laguinho ali, eu vou cruzar. Não estou desprezando, gente, mas não tem como dar patrocínio para todo mundo, né? É algo muito a gente cumprimenta, parabéns, foi o primeiro, valeu, foi tudo mais, mas é difícil fazer apoio, senão não tem como, não tem como. É. Porque o retorno é meio momentâneo e depois some, né? O que vale mesmo é um resultado de um título mundial, uma medalha olímpica, um recorde, né? Absoluto, né? Não um recorde. Assim, eu bati o recorde da faixa dos 80 a mais, tá bom, mas tem os 70 a mais, 60 a mais, os 50 a mais, e aí você vai ter 50 nadadores que você tem que patrocinar. Não, então não tem, nenhuma empresa, é muito difícil fazer esse tipo de apoio. Isso é uma realidade. Eu gostaria, mas eu tenho que falar com o meu presidente e não dá. Às vezes eu quero contratar alguém, ele fala, chega que o dinheiro já acabou. Tá? Tá certo. Pô, o capitão do barco da prova da Bisa aqui, o Fábio, que está nos assistindo, puxou minha orelha aqui, ó, falou, ó, da próxima vez você vomita fora do barco, porque eu tive que vomitar no banheiro do barco. Aí o Não, capitão e eu fui limpar, nadar e ele falou, não, deixa que eu trabalho o capitão, vai levar da próxima vez, vomita pra fora. Eu falei, tá bom, Fábio. Não, mas ó, eu fico na beira e vomito para fora, mas todo barco tem um balde. Você deixa ali do lado e vomita no balde, Não, gente. mas eu entupi a pia do banheiro e tive que cair para a segunda perna, porque eu na de revezamento, né? É, Aí ele teve que se virar lá. Não, ele me tranquilizou, não, é trabalho do capitão, né? é, Uma porque boa. quando você faz uma travessia dessa, você tem que perder um pouco da vaidade, né? E um pouco da educação. Você vai vomitar e deixa todo mundo ver. Às vezes fala, não quero vomitar na frente de todo mundo. Às vezes, por exemplo, tem barcos, os barcos lá do canal, eles têm um banheirinho, mas é muito fechado. E às vezes só pra você ir lá fazer xixi lá, você mareia, porque você fica que nem um troço assim lá dentro, né? Meu, tem um balde lá, faz o balde, né? Pede pra gente virar de costas. Atletas que eu já tirei, não foi um ou dois ou três, são a grande maioria, eu tenho que trocar as pessoas, tenho que tirar a sunga, tenho que tirar o maiô, tem que limpar as pessoas. Caralho, e quando termina a prova, você deixa de ser técnico e vira enfermeiro. Então, eu tenho que saber disso e o atleta também tem que saber disso. Eu tô ali para cuidar dele. Então, acabou a prova, a gente vai limpar ele, é a mesma coisa de um enfermeiro. Você tem que cuidar dele. Ele vai ficar ali uma hora que você está cuidando, e eu fiz isso com todos os atletas e continuo fazendo, isso não tem problema nenhum, porque é a vida deles, né? Tá na minha responsabilidade, eu tenho que cuidar deles. Então você tem que aprender a diminuir essa vaidade. Então não tem que falar, eu quero vomitar, mas não quero que ninguém veja, não sei o quê. Não, vou vomitar lá porque é normal, gente, não tem onde sair. Como eu falei, não tem, para aqui no posto que eu vou até o banheiro lá de lá. Não. E às vezes você vai entrar num banheirinho fechadinho, a chance de você vomitar fora é muito grande, porque o vaso é desse tamanho pequenininho e você fica assim, né? Se acertar no alvo é difícil. Tá faltando balde, olha lá, Fábio, providencia um balde e aí tudo certo. Ô, Igor, olha, super obrigada, viu? Imagina. Você aí na tua rotina louca, tá aqui com a gente de novo. A galera já tem várias palminhas aqui, pessoal falando mais Obrigado. fantástico, não sei o quê, um aprendizado, realmente sempre muito bom ouvir você, né? A Uhum. gente aprende aí a cada minutinho que você traz as experiências pra gente. E para a gente encerrar mesmo, porque perguntaram aqui, e quando você fez ir de volta, ainda tinha fôlego para você fazer a terceira perna ou você nem nunca pensou isso? Não, é que eu nem sei se tem meu vídeo inteiro lá. Tinha, porque eu saí tranquilo, eu não tinha dinheiro. A verdade é essa. Paga três Cada vezes, é isso. paga 3 vezes, eu não tinha dinheiro, mas eu terminei a prova. Tanto é que muita gente me pergunta se foi a prova mais difícil que eu fiz. Não foi. Foi até muito mais fácil do que eu imaginei. Mas é assim, primeiro que eu estava me cagando de medo, quando eu me preparei, né, um ano,
porque eu conversei com muitos que não terminaram e bons atletas que não conseguiram terminar, então, e alguns apagaram, tiveram que ser recolhidos, né? Então eu tinha medo de apagar, tanto é que eu fiz 3 vezes 24 horas, né, na piscina. E eu bati o recorde mundial de 24 horas, né? Nadei 118 quilômetros, 820 metros na época. Agora já foi esse recorde, mas eu cheguei a bater o recorde mundial na terceira vez que eu nadei, eu bati o recorde mundial, né? Mas por quê? Porque eu tinha que treinar para não apagar, então eu tinha muito medo. Isso te deixa. Então eu fui muito conservador, né? Até o último quarto de prova. Então eu tinha gás para fazer, quer dizer, não sei se para pelo menos começar. Não sei se eu ia terminar a terceira, mas eu terminei inteiro. Quem me vê, não, eu nem sei se está na. Eu sou de uma época, gente, que era fita de VHS que filmava num canhão desse tamanho, e só porque tinha um amigo que foi na prova e filmou, porque senão não ia ter nem essa parte filmada. Eu sou uma geração bem antiga. Então, eu terminei, conversei, sentando com o pessoal, terminei ali, já me troquei e até chegar no porto, né? Eu fui conversando com todo mundo, não quis ficar deitado, comi um sanduíche, tomei uma coisa, tá super bem, super bem. Os poucos vídeos que tem lá, se você olhar o número de braçadas, sempre foi alta, né? Eu mantive um ritmo. Foi uma prova que eu me preparei bem, estava bem psicologicamente, sei lá. Então só não tinha dinheiro mesmo. Qual foi a pior, então? Aquela que você teve a hipotermia, que a gente comentou? Ou não? Teve uma pior que aquela? Olha, não, eu tive uma prova que eu fiz na Itália, que eu estava mareado o tempo todo, porque largava de um outro lugar e eu já estava mareado, eu nadei muito mal essa prova, muito mal essa prova. Mas assim, porque não estava confortável, não estava tendo prazer em nadar a prova, né? Então foi assim. Mas também essa dos 25 quilômetros foi uma prova, a pior prova que eu nadei taticamente falando, né? Que eu fiz a cagada de achar que eu era o bonzão e tomei na cabeça, né? Então, taticamente foi a pior prova e quase foi. E olha, eu tinha que terminar, ainda bem que eu terminei. Nós somos vice-campeões por causa disso, né? De eu ter terminado a prova, acho que eu terminei em quinto, não lembro agora, acho que foi quinto, não lembro agora que lugar que eu fiquei. As duas meninas terminaram, que foi a Cris e a Ana, e nós. E por que nós também fizemos? Muitos atletas abandonaram, a água estava muito fria, muitos atletas abandonaram, e a gente acabou ganhando o vice-campeonato. Muito legal. Olha, Igor, obrigada a todo Imagina. mundo que está aqui. Boa viagem, manda um Obrigado. abraço pro Renato, a galera toda está torcendo que Mando conhece sempre. ele. E Mando sempre. esse daí, com certeza, eu acho que tem super condições, né, Igor? Eu conheço ele, você também treina, é Não, treinador dele também, né? não, condicionado ele tá. Ele tá fazendo bons treinos, condicionado ele tá. Mas é que eu falo, eu não prometo ninguém a cruzar. O canal tem N fatores, né? Tem N fatores. Então, o que eu posso dizer é assim, tanto o Renato como o Labate fisicamente estão preparados. Vamos ver lá no dia. Mas Tá bom? vai dar Vamos lá. tudo certo. Obrigada, viu? Boa Imagina. viagem, beijo Obrigado pelo grande. convite. Valeu. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau.